Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada, com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Futebol mais debate. Oferecimento Otto Hotel, Resort e Convenções em Itu. Amigos ligados na TV Mais ABC, porque toda segunda-feira é dia de futebol mais debate aqui na nossa telinha. Hoje com convidado especial, você já sabe, com muitos prêmios especiais para você que participar aqui ao vivo com a gente, né? Nessa segunda-feira, 24 de julho de 2017, estamos encerrando a 16ª rodada do Brasileirão e hoje a gente fala muito aí sobre os times paulistas, então, no Campeonato Brasileiro e também sobre os times da região, tem Copa Paulista, mas hoje a gente fala especialmente de São Bernardo Futebol Clube. Já já você vai saber o porquê. Eu quero começar aqui apresentando a minha bancada de craques e sempre eu começo com ele, né? Jorge Nicola e suas quentinhas para você, telespectador. Boa noite, Letícia. Boa noite, participantes do programa e principalmente o telespectador da TV Mais. Informações do mercado agitado, a começar por uma informação importante que diz respeito a Corinthians e São Paulo. Na semana passada a gente havia informado da intenção do São Paulo em contratar o Walter. O Corinthians disse não na oportunidade, mas o negócio continua rolando. E o São Paulo acredita ter seduzido o Walter. A gente dá mais detalhes do andamento dessa história, que pode terminar com um final feliz para o São Paulino. A campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro... Normalmente o termo se usa convencido, mas falando de São Paulo é seduzido. Seduzido e com final feliz. Eu não entendi essa quentinha do Nicola. Já começamos. O Corinthians que trabalha para manter o elenco deve receber nos próximos dias mais uma proposta da Europa pelo Guilherme Arana. A gente fala o nome do clube, um clube da Espanha. E o Corinthians que está muito perto de fazer história no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A gente apresenta a matemática do Corinthians para ter a melhor campanha da história do primeiro turno em pontos corridos desde que o campeonato passou a ter 20 clubes. O Palmeiras ia à busca por definições internas, não mais de reforços, mais de posições, e tem bastante coisa acontecendo na política do Palmeiras. A gente destaca alguns desses assuntos. E a notícia boa para o torcedor santista: depois de quase 6 meses de novela, de tentativas do Santos em convencer um menino chamado Rodrigo de assinar seu primeiro contrato profissional, esse menino que é tido como a grande revelação do Santos depois do Neymar, enfim, se acertou com o Peixe. A gente traz detalhes desse acordo que pode fazer dele uma grande promessa, uma grande joia, mais uma revelada nas categorias de base do Peixe. Aliás, 35 mil pessoas, hein, Nicolinha? No Pacaembu. Parabéns para a torcida santista, hein? Jorge Nicola e suas informações que você, telespectador, vai acompanhar aqui ao longo das próximas 2 horas. Hoje também está presente na nossa bancada o Guga Mendonça. Boa noite, Guguinha. Boa noite, Letícia. Muito boa noite. Você é ligado no Futebol Mais Debate da segunda-feira. Quero dar o destaque também para o Bernô, né, que empatou no final de semana e tem aí o desafio nas oitavas de final no próximo sábado às 15 horas. Nós vamos falar bastante disso no programa, mas o interessante é que você pode trocar o seu ingresso por garrafa PET. Então, torcedor do São Bernardo pode sim acompanhar o time no próximo sábado em grande número, né?
incentivar. A vitória do São Caetano em cima da Portuguesa. Olha, eu acompanhei esse jogo ontem pela Rádio Tropical FM São Paulo. Vou falar um negócio pra você, a Portuguesa dominou o jogo inteiro, mas aí o Azulão, aos 40 minutos do segundo tempo, ele perdia por 2-1, empatou e aos 48 o Azulão virou e conquistou 3 pontos importantes na Copa Paulista, já que é um confronto direto, né? Guguinho, o São Caetano aí, o Azulão, nosso pequeno gigante, né? Chegando à vice-liderança do Grupo 3 aí na Copa Paulista. Já a gente tem mais informações sobre essa competição. Inclusive, você deu seu destaque também aqui para o São Bernardo, né? Time do qual a gente vai falar bastante aqui hoje no programa. E os ingressos que podem ser trocados por garrafas PETs, eu conheço um cara, o nosso poderoso chefão, que é corintianíssimo, mas que esteve presente no último jogo do Bernô, no estádio 1º de Maio, não é isso, Carlos Carreiras? Boa noite a todos, boa noite, amigos. Estive presente acompanhando o Bernô, uma grande partida no sufoco, né? A gente vai falar mais com o nosso convidado sobre isso. E eu quero falar também, Letícia, aqui, como é que tá a briga pela vice-liderança, né? É outro campeonato, né, Carreira? Letícia, tá difícil, entendeu não? Olha o que, vai, você também é outro Renato Gaúcho, é isso? Não sei se você sabe, o Grêmio está vencendo o jogo. Tá aí. Tá diminuindo para 6 pontos. Legal, e 6 pontos aí. Já é campeão, até por isso? ponto ganha, você sabia, Ô, né? Nicola, Já é campeão, isso? Não, a questão não é essa. A questão é o seguinte, o São Paulo vai virar esse jogo. A bancada corintiana tá muito otimista. Eu me surpreendo com vocês a cada dia. Esse negócio Eu nem acho que o São Paulo vai ganhar, só que eu acho que 6 pontos, né? Tem que torcer pro Corinthians perder 2 jogos aí, que é uma Mas coisa que não 2 de tá 22, acontecendo, e ainda de tem que 23. ganhar mais 2, coisa que o Grêmio não tá. Entenda, Não, eu acho gente. engraçado. Perguntei pra Letícia, você tá torcendo pro São Paulo? Não, que isso. O Grêmio não chega. mas, gente, Que confiança. O Corinthians, com todos os índices, o único índice que o Corinthians não tem hoje é o número de gols. Não é o líder do número de gols, é o único. O resto em todos. E o detalhe, como eu vi muito time olha, eu lembro do Palmeiras. O Palmeiras foi campeão 94, 93, 94. Agora, o time do Luxemburgo era uma média de 25 a 30 faltas por jogo. Era um time absurdamente faltoso. Nem isso o Corinthians não faz falta. Ontem eu estava vendo o jogo ontem do Flamengo, ontem no sábado. O número de faltas que teve no jogo, o Corinthians leva 3 jogos para atingir aquele número de falta, Nicolinha. Então assim, todos os números, aí o pessoal é obrigado a ouvir uns mané, né? Só pode ser mané, para falar que o Corinthians, o futebol mais bonito é o do Grêmio. Aí, por que o Grêmio não é líder do campeonato de futebol mais bonito do Grêmio, então? Não consigo entender. Por que o Grêmio não é líder em tudo? Hã? São coisas distintas. claro. Dá pra um time ter o melhor futebol e não ser Mas o o time campeão não é o bonito. que tem o futebol mais bonito, Isso, é o que tem mais pontos, é Não, isso que importa. então legal. É Então é o seguinte, rendimento, então vamos montar um... A seleção de 82 tinha o futebol mais bonito? Hã? A seleção de 82 tinha o futebol mais bonito? Tinha. Não foi campeão, nem sempre o dono do futebol mais bonito é o campeão. Ah, negócio é Ô, eficiência. tio, você tá falando tio, do tio, tá mata-mata. nervoso. Você Tio, tá tá falando do nervoso. mata-mata. Você tá falando do mata-mata. Você tocou na Você não ferida, vem com história Nicolinha. ponto corrido, não tem mentira. Senão vamos montar um time só de palhaço de farol. Tá cheio de cara que fica no farol e fazendo peteca. Você põe ele do campo, o cara não sabe bater uma bola. Você entendeu? Não, tá cheio de cara assim. Você é bom de peteca? Hã? Você é Não, bom? aí que tá. Nunca gostei de ficar Você é petecando mal na de bola. peteca? Agora, Você nunca gostou de peteca? bota ponto Legal, no bom gol. saber. Bota ponto lá no gol pra chutar, pra fazer pontuação pra você ver onde eu bato a bola. É diferente, cara. Cadê aquele foquinha do Cruzeiro lá? Kerlon, Cadê? não tenho a menor ideia. Sumiu, cara. Vou Ô, pesquisar. tá louco? O cara era foquinha, vai pro farol, velho. Ô, sai fora, meu. Agora, Hã? Carreiras, é importante a gente salientar que é normal o Grêmio, segundo colocado, vencer um time que está na zona de rebaixamento. Importante a Então, gente apresentar nosso não convidado venham também. surpreender. Posso terminar o meu destaque Se a gente final? puder Não, lógico. apresentar o convidado, é legal também. E o meu destaque final tinha que ser o Não, seguinte. não, tá começando, pô. Não, perdão. Meu destaque inicial é o seguinte. Dia 24, né? Hoje, né? Dia 24 do mês. 24. Está tendo um jogo dos Bambis com os gaúchos. Curioso. Letícia. Coincidências Você. do futebol. A cara do Jorge de Nicola foi impagável. Eu não preciso nem falar nada. Eu vou aproveitar aí para apresentar o nosso convidado. É a cereja do bolo, a gente sempre deixa por último aqui na bancada, né? Mas é aí um convidado super especial, técnico do Bernô, o Wilson Júnior, ele que está à frente aí dessa equipe que está dando o que falar, o único time paulista que está brigando aí por uma vaga na Série D, né?
Primeiro jogo das oitavas aí contra o São José, empatou fora de casa e agora decide no 1º de maio, tá pertinho das quartas aí, né? Boa noite, Wilson Júnior, seja muito bem-vindo. Boa noite, Letícia. Prazer estar aqui de novo com os amigos, né? É sempre bom estar aqui, falar de futebol, falar de São Bernardo. Deu um primeiro passo, mas ainda tem uma outra batalha sábado, mas conto com nossos torcedores aí para nos ajudar. Tá certo, a gente agradece muito a sua presença. É claro, vamos discutir bastante aqui a Série D, né? Essa participação do Bernô na competição e também Copa Paulista, times paulistas aí no Brasileirão. Mas antes eu tenho que apresentar o nosso sorteio da noite, porque você sabe, o Futebol Mais Debate é o programa esportivo que mais dá prêmios na televisão brasileira. E você, participando através do e-mail contato@tvmaisabc.com.br, está concorrendo hoje a um puff da Sofá e Colchões do nosso querido amigo Sérgio Carvalho, um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia, um jantar também com acompanhante aí no restaurante Sete Mares, um jantar para 2 pessoas na Berlim Costelaria, um vale rodízio na Trípoli Pizzaria e, aliás, depois do programa também estaremos lá, um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center, um jantar para 2 pessoas na Pizzaria Veneza de São Bernardo do Campo, um corte e uma escova feminina ou um corte masculino no Salão Bem-Estar Figueiras e também um kit profissional aí, ó, da Beauty Hair ou da Shalom. Você escolhe aí cuidados profissionais com o seu cabelo. No final do programa, a gente sorteia também um telespectador para estar aqui ao vivo acompanhando do estúdio o nosso programa na próxima segunda-feira, tá? Então, não dá bobeira, participa aí, porque no final da nossa transmissão você pode ser mais um dos nossos ganhadores. O pessoal já está interagindo aí pelo Facebook, Carlos Carreiras, você sabe, né? Você acompanha o nosso programa pelo canal 27 da NET ou através da nossa live no Facebook, também tudo em HD de altíssima qualidade. Letícia, o nosso querido Renato Valentim tá lá em Boston acompanhando a gente, viu, Letícia? Como é que tá o time dele? Pô, não sei, vamos perguntar ao Renato. Manda aí uma notícia. Uma noticiazinha de como tá seu time aí pra gente. Manda notícias do Boston City aí pra gente. Então, Renato Valentim já esteve, né, como convidado aqui do nosso programa também, do Futebol Mais Debate. O Ramon Borges do Nascimento assistindo com a gente. Rai Nascimento, vai Corinthians, dizendo aqui, ó. Cris Cage, tá? Um beijo pra vocês. Corinthians ganhou também no futebol americano. Ganhou mesmo, Cris. A Cris que esteve aqui com a gente semana passada, né? Pô, foi uma presença muito bacana. É isso aí, Cris. Retrasada. Passada foi o Joel. Ah, verdade, Cris, é verdade. Era semana retrasada. É porque sábado agora foi o evento, né? Foi a semifinal, o Corinthians Steamroller ganhou do Jundiaí Ocelots. E perdeu no futebol feminino, né? Perdeu a final pro Santos. Por que você vem me atravessar que o Santos ganhou? Não. Santos é nós do Não sei Santos. se vocês sabem, só para recapitular, talvez vocês estejam enganados. O programa não é o programa do Corinthians, não é a TV Corinthians em que só se fala bem do Corinthians. É um programa em que a gente tem que falar bem e mal de acordo com o que aconteceu. Mas por que você não falou que o Santos foi campeão? Não sei se vocês sabem, no meio de semana o Santos venceu, o Corinthians já havia vencido o jogo da ida, venceu também a volta e o Santos se tornou o campeão brasileiro feminino de futebol. Parabéns às Sereias da Vila. O Corinthians vai ter de se contentar com o vice-campeonato para a infelicidade de Carlos Alberto Carreiras, de Letícia Beppler, de Guga Mendonça. Por que você falou que o Corinthians perdeu? Você entendeu? Não, mas tudo bem, vai. Isso é recalque. Vou falar mais. E tem uma novidade aqui, informação super importante, tá? A final do futebol americano também será em Santo André. Que legal. Legal, bacana, viu? Vai ser o Corinthians. Ah, e você sabe, ô Nicola? Tu sabes quem o Corinthians irá enfrentar no final? Parabéns. A Lusa. Mais um vice-campeonato. A nossa portuguesa. Mais um vice-campeonato para vocês. Parabéns. Mas nem na bola Val, Patrício. Parabéns. Nem na bola Val. Não conte vantagem antes do tempo. Somos os atuais campeões. Lusa Lions, que é o atual campeão de 2016, faz essa final contra o Corinthians Steamrollers. Então, informação... Vice no Brasileiro Feminino, vice no futebol americano.
Cuidado em relação ao vice do brasileiro de futebol Calma, também, viu? mas peraí, aí você já tá antecipando que vai ser vice no futebol americano? Isso eu tô Nicola, cravando. Ah, É tá isso, bom. vai. Letícia Depois Beto. você reclama que o Olha os Carreiras primeiros que crava colocados as dele, coisas Flamengo, aqui. Atlético É. Mineiro, Tava escrito aí no Palmeiras. caderno mesmo? Tá Flamengo. anotado isso aí tá anotado, viu? O meu favorito ao título pode se despedir do campeonato no O próximo Corinthians nem Libertadores, ou o Wilson, o cara colocou, velho. Nem Libertadores. Libertadores, não? Não, Acho que nem não, acho que Libertadores é, você não, colocou, contou, tá? domingo. Libertadores Não. depois quero Ó, ser. Mas você- ele botou em sexto. Você ele só não botou tá uma coisa pior que o assim, Casagrande, velho. O Quinto ou Casagrande sexto? viajandão. Você só não tá pior que ele. Big Aquele lá é House. brincadeira. Hã? Big Ó, House. é Ó, melhor. brincadeira. O Big House, ó, Big House. Você tá pisando House, muito na melhor. bola, hein, cara? Hã? Bom, e vamos aproveitar para falar aqui do Bernô também, né? Mas lembrando que essa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro está encerrando hoje com o jogo entre São Paulo e Grêmio no Morumbi, né? Tá no Noite de intervalo gala. agora, o primeiro tempo, então o São Paulo vai perdendo por enquanto para o Grêmio aí por 1-0 no Morumbi. Já o Bernô conseguiu um empate sem gols, né? Fora de casa, lá em Porto Alegre no estádio Passos de Areia, é Passos isso? das Areias. Passos de Areia é diferente, a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores, Wilson. É um estádio com grama sintética, é isso? É verdade, é um campo sintético e é um sintético, não é dos mais modernos, um sintético muito ralo, duro, né? Então tivemos muita dificuldade para conseguir jogar nesse estádio. É difícil, né? Mas foi um resultado importante para o Bernô esse empate aí sem gols. Agora fica por uma vitória simples aí no sábado aqui no 1º de maio. É verdade, você jogar fora de casa, né? Lógico que nós queríamos ter feito gol, ganhado o jogo, ou empatado com gols, mas diante que foi essa situação do estádio, do campo, a adaptação, os atletas se adaptaram muito rápido ao jogo, jogaram como tinha que ser feito. Falei até, jogamos conforme a música, né? O que deu para fazer, mas achei que no segundo tempo poderíamos até ter saído com a vitória. Os jogadores se comportaram muito bem, a equipe não sofreu em nenhum momento do jogo. E agora, no 1º de maio, conseguir realmente essa classificação tão sonhada de todos. Wilson, o contrário você acha também que não acaba acontecendo, por exemplo, que nem eles estão habituados a jogar nesse campo. Sim. Esse campo ralo, então, quer dizer, eles treinam nisso, provavelmente, e jogam nisso, porque eles não vão treinar no campo de grama para jogar naquele, certo? Eles devem treinar lá. Então, Eles eles vão até falaram sentir, comigo né? que eles vão sentir aqui. treinar essa semana no campo gramado quando eles jogam fora. Tudo bem. Mas eu acho que assim, eles vão sentir. Vão sentir, Menos vão do sentir. que nós sentimos, sabe por quê, cara? Porque a maioria dos jogadores estão Já acostumados a jogar conhece. em grama, né? No E joga gramado. 50% dos jogos fora do E sinceramente, do nós até fizemos um trabalho aqui em dois treinos no campo sintético, no campo do Riacho Grande. O em São Baetão Bernardo. também é sintético. É, mas né? nós fomos no Riacho Grande, é um campo novo. Muito bom sintético. Então, Melhor assim, do que lá. não conseguimos. Nem chegar E a bola perto. corria muito, pingava muito, o jogo ficou muito vivo, né? Totalmente descaracterizado mesmo. Mas eu acho que eles têm muito mais chance de se adaptar do que nós, mas vão sentir dificuldade com certeza, porque nosso campo é um campo que muito bom, 1º de maio tem um gramado excelente, vocês conhecem, É né? excelente. E o time está acostumado, a gente tem feito bons jogos, conseguido colocar o nosso ritmo de jogo ali. E eu tenho certeza que eles vão sentir sim, mas E com o foi um apoio bom da resultado. torcida, né? Com o apoio da torcida, se Deus Ainda quiser, mais né? que essa promoção aí, né, que estão fazendo da PET, né, que a Federação Paulista faz junto com o São Bernardo. E assim, vocês sabem, né, que vários momentos de decisão ali no São Bernardo, já passou um momento difícil ali, até eu como atleta, e o torcedor fez muita diferença. Então era muito bom esses atletas novos agora sentir mesmo esse calor da torcida. A torcida do Bernô não realmente- para um minuto, Nicola. Exatamente, Eles não exatamente. param um minuto A torcida de é bem cantar. presente mesmo. É Então, os que estão impressionante. indo estão sendo muito, estão ajudando muito, mesmo campanha na internet, no estádio, o pessoal abraçou mesmo, viu que o time é um time jovem, um time que foi formado 15 dias antes do campeonato, mas os jogadores se comprometeram mesmo com o clube. O São José que não perdeu para os grandes, nem para Grêmio, nem para Internacional no Campeonato Gaúcho. Acabou avançando a fase de mata-mata, foi eliminado pelo Novo Hamburgo, que depois acabou sendo campeão. Então dá para considerar assim, um empate como um resultado bacana para o São Bernardo. Agora decide em casa e só precisa da vitória para continuar sonhando com acesso. 3 jogos separam o São Bernardo do acesso para a Verdade. Série C do Campeonato E Brasileiro. o que é muito interessante nessa história também é que é o único time paulista na disputa, né? Os outros ficaram desde a pelo fase do caminho. mata- desde o fim da exatamente. fase de Guga, grupos, você né? vê que assim, Então- as pessoas às vezes acham que Série D é muito difícil esse campeonato. Muito não é porque difícil, nós sem passamos, dúvida. vamos, você vê o Red Bull, gastar o que gastou, o Não, próprio as Ituano, viagens, a Portuguesa, né, né? E o São Bernardo é a primeira vez que disputou, até a logística do clube é Sim, diferente, não é então a fácil. diretoria tem feito
sacrifício danado para... Imagina, você sai daqui para jogar no Rio Grande do Sul, né? Não é... Em Lages foi uma viagem bem difícil também. Mas, assim, o grupo está bem fechado, assim, o clube está fechado. Eu acho que a gente conseguiu resgatar algumas coisas que, no meu modo de ver de fora, o São Bernardo tinha pedido o resgate mesmo interno do clube mesmo. O clube está bem fechado, os funcionários, os jogadores, então tá uma família mesmo. Então tá bem legal o ambiente, lógico. Tem que continuar ganhando para nós conseguirmos o objetivo. Mas eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Importante, pessoal, eu particularmente bati um papo essa semana com o Reinaldo Carneiro de Bastos, ele me ligou para dar uma força. Vou dar uma força, presidente, porque é uma campanha muito bacana essa daí, além de tudo ecológica, né? 2 garrafinhas de PET, você vai lá, troca pelo seu ingresso e assiste o jogo, pessoal. A gente tem que colocar lá umas 10 mil pessoas nesse estádio, pessoal. Vamos, chama o amigo, tudo. Porque além de tudo, o fator arrecadação do plástico é muito útil, tá? Ajuda bastante também a ecologia. Então, pessoal, todo mundo ajudando o Bernô no sábado, 15 horas, hein? Sábado, 15 horas, quero ver o 1º de maio lotado, como a gente já viu bastante vezes lá, dando todo o apoio. Ó, é que nem o Nicolinha falou, são 3 jogos para subir para a Série C, Nicola. Wilson, a mudança na presidência que ocorreu durante o campeonato, teve alguma interferência, mudou alguma coisa no trabalho de vocês? O que você pode contar a partir dessa mudança? Na verdade, ela foi divulgada durante o campeonato, né? Mas ela foi acertada antes do campeonato, então não mudou nada. Sim. Lógico que por termos de contrato, não sei muito bem isso, mas assim, no caso, quando eu fui contratado, já fui contratado pela nova diretoria, né? Só não tinha oficializado, apesar que trabalhei com o Luiz Fernando também, que era o presidente sem problema nenhum, mas enfim, eu já fui contratado pela essa diretoria nova, que é o Edinho e o Edgar, né? Então, não teve problema nenhum. Na verdade, o Edinho nunca saiu de lá também, nunca né? saíram de lá, né? Uma pessoa que sempre teve ali, o Edgar é diretor de futebol sempre. Sim. Então, meio que foi uma transição tranquila, né? Uma transição até porque todos querem o bem do São Bernardo. E você participou do processo de formação desse time? Porque o São Bernardo teve muita dificuldade na primeira divisão do Campeonato Paulista, né? Acabou sendo rebaixado e foi buscar vários jogadores que se destacaram em outras divisões também do Campeonato Estadual. Como é que você participou, você recebeu esses jogadores e teve o trabalho de fazer com que esses jogadores se tornassem um time? Como é que foi? Não, na verdade, tinha alguns jogadores já contratados, no caso, alguns jogadores ficaram remanescentes da que achei, alguns que jogaram mais efetivamente, como o Vinícius Quis, né? O Daniel, goleiro que saiu, depois entrou o Luiz Daniel, que já era o segundo goleiro, e o João Francisco, e alguns jogadores, Paulo Henrique, e outros jogadores que não tinham participado tanto do Paulistão, mas faziam parte do elenco. Tá. E aí tinha o Edgar já tinha contratado o Douglas, né, o central que estava no time do Rio Grande do Sul, acho que o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, Cruzeiro ou Veranópolis, não me lembro. E os outros nós trouxemos junto. Eu trouxe 5 jogadores do Juventus, que estavam comigo na A2, e alguns já estavam até mapeados pelo São Bernardo, pelo departamento de captação. E aí trouxemos o Assis, um lateral esquerdo que estava no Gama, o Alvinho também, um atacante que estava no Gama bom também. Jogador esse Assis, hein? Grata surpresa mesmo. Baita e aí, jogador. Trouxemos até esses 5 jogadores do Juventus, como faltava 15 dias, Nicola. Você não pode arriscar muito. Você tem que ir na certeza. E como esses jogadores já vinham trabalhando comigo, a gente, até pelo custo-benefício, nós trouxemos eles e se adaptaram muito bem no grupo também. E mais ou menos foi isso, um grupo enxuto, mas assim, uma mescla boa com jovens. Trouxemos o Francis Mar, que é um jogador mais velho, que já tem uma experiência aí, estava no Rio Claro, mas já tem jogado Cruzeiro, e Vasco, um jogador Semana passada nós tivemos uma participação aqui do zagueiro roqueiro lá. Como o João Francisco. Também já estava no Paulista também. Tem mais cara de roqueiro, cabeludão, tá? E aí a gente foi montando dessa maneira, mas uma equipe assim, focada na divisão, que a gente falou muito para os atletas, né? Porque cada divisão você tem que jogar de uma maneira. Você viu o Inter de Porto Alegre, tá pagando o preço, né? Então você tem que se adaptar. Não pode ser o mesmo São Bernardo da Série A1 para você jogar uma Série D, até no sentido de disputa, de disposição de tudo, né? Então os jogadores entenderam isso e nós conseguimos montar uma equipe meio assim, bem da divisão mesmo, assim, com jogadores que têm muito foco no que eles querem no sentido de projeção, que sabe que o São Bernardo pode levá-los a uma projeção bem legal na carreira. Bacana. Aliás, mandar um abraço aqui, Letícia, para o Nicolas Ramos aqui, que está agradecendo a gente, viu, ó. Melhor programa de esportes do Grande ABC. Obrigado por ajudar nosso esporte de futebol americano, tá? Mandando um abraço aí pro Nicola, pro Guga, pra Letícia, tal, pra mim, pro Vitor e pro Roberto aqui, ó. Mandando um abraço pra galera toda também, tá? Bacana, super beijo então pro Nicola. E ele tá confirmando para 6 de agosto vai ser a final do futebol americano no Bruno Daniel.
Tá aí, hein? 6 de agosto, então, a final entre Corinthians e Lusa. O legal. time do É um Nicolinho. domingo, né? Ó, Nicolinha, você vai assistir aqui a Nicola Lusa vai estar Cabaloval, hein? assistindo. Podia Hã? chamar o Nicola de comentarista, não era? Uma boa. nossa. Ah, deve ser ótimo. Não tem essa capacidade, vou passar muita vergonha, não é melhor não. Você Vou já torcer, pensou, não? Vou torcer, acho que vai ficar mais fácil, menos difícil. Ô, Nicole, eu tava vendo uma coisa que o São Paulo perdendo, cara, e eu fiz uma aposta. Eu tô frito com essa aposta, hein? Você apostou que ia Mas pra você não Libertadores. cansou de ganhar É. aposta com o Corinthians, vai apostar com o São Paulo agora? Eu apostei, não, mas eu ainda acho que o São Paulo chega na Não, não Libertadores. chega. Na Ah, Libertadores então não tá bom, chega. nós temos uma aposta. Na Libertadores não chega. Não Ô, tem como. agora eu tava vendo o seguinte, se o São Paulo cair, cara, pra Série B, tem um duelo super interessante, cara. Qual? São Paulo e Brasil de Pelotas. Eu vou embora, gente. Não... Mas é interessante, cara, né? Por quê? Bom, não pergunta, Nicola. Deixa Por quê? eu contar. Não, cara, é só uma coisa assim, pitoresca do futebol. Pitoresca? É. Não entendi. Se eu puder dar mais detalhes, eu... Não, deixa acontecer, né? Naturalmente. Cara, Mas, uma ó, coisa assim, eu cara. acho que o São Paulo não vai pra Libertadores, como Carreiras Mas previu. também não cai. Mas também não cai. Mesmo, São- ainda que perca pro Grêmio hoje, um resultado que, dentro do que acontece, Mas São- precisa de 11 vitórias Nicola, ainda, 3 hein, Oh, Nicola? para com isso, cara. Eu acho sensacional o Nicola fazer essa conta. Porque ele faz aqui, lá na ponta da tabela, o Corinthians com 2 derrotas cai. Agora, o São Paulo com 3 vitórias tá ali na zona. O Carreiras, o problema é conseguir as 3 vitórias. Ah. O São Paulo estava a 9 Mas jogos sem exatamente, vencer. é. O São Tem Paulo um estava grande 9 jogos sem técnico. vencer até jogar com o Santos. Tio, você viu, chegou, Com o Vasco. trouxe o Hernandes agora, tio. Trouxe o Hernandes. Baita jogador. Foi Ó, apresentado pro torcedor antes do jogo. Vou falar uma coisa pra você, cara. Jusilei, Petros e Hernandes, é um baita time, velho. Não, sem dúvida, né? Jusilei Ô, tá jogando com muito. É um baita técnico time. excelente. Aí você tem o Cuevas e você tem o Prato. Prato. Ô, baita time, Nicola. O problema do São Paulo é o seguinte, enquanto o Rodrigo Caio estiver ali, não vai pra frente, tem que mandar o cara embora. Como é que pode ser a culpa do Rodrigo Caio? Me fala. Tá. É que nem quando você falava assim, o Wilson... É azarado, o Wilson, velho, não esse ganha cara nada. esse cara aqui, ele falava assim, enquanto o Rodriguinho tiver no time, o Corinthians não ganha nada. Não, cara Rodriguinho- foi na que seleção. o Rodriguinho é uma... Rodriguinho e Romero. Os dois juntos É não ganham nada. verdade, é verdade. Tanto é que Não, com a não, Ponte, não, o Rodriguinho com a Ponte não, jogou o não, Rodriguinho. Primeiro, não, a primeira perseguição era do relação ao Rodriguinho. Não. Aí ele viu que não estava dando muito certo. O cara ele- foi pra aí seleção, Ele elegeu o só. Romero. Não, você não Aí me os não. dois são da seleção do Paraguai e do Brasil. Não, para aí, meu. Estão jogando bem. Ó, eu tenho que... Depois nós Dá vamos pra Mas falar. faz uma individualizar. meia-culpa, porque ele já inocentou Ó, o Romero peraí. dessa perseguição. Vamos aproveitar né? que a gente começou falando do São Paulo que está jogando nesse momento no Morumbi, e a gente vai chamar um cara aí, né, que é São Paulino e tem aquele recado, nosso querido Daniel, da Costelaria Berlim. Boa noite, Carreiras. Boa noite, Letícia. Triste período para nós São Paulinos, mas vamos falar de coisa boa, que é comer. E nada melhor do que vir comer na Berlim Costelaria. De terça a domingo temos um buffet completo. São mais de 50 opções, entre saladas e pratos quentes, mais costela com mandioca à vontade. E não é só isso não, a partir das 16, de terça a sábado, temos o Festival da Costela também. É costela com mandioca à vontade a partir de R$ 29,90, mais um cardápio completo com várias opções e pratos à la carte para você trazer os seus amigos e a sua família. O convite está feito, estamos esperando você. Berlim Costelaria. Ó, Daniel, não tá fácil a fase do seu time, viu, cara? Mas é o seguinte, a costela da Berlim continua a mesma, viu, pessoal? Excelente, ó. E já fui colado aqui, viu, Daniel? Você pode se preparar que o Wilson Júnior vai aparecer com a família dele, Isso. tá? Pequena Ele família? tem 8 irmãos, tá? E é na faixa isso aí, viu, Daniel? Ele vai procurar você aí, cara, ó. Mais alguns torcedores que eu falei. Mas é isso, um puta abração, viu, Daniel? Ó, se ganhar o jogo sábado, vai todo mundo comemorar lá na Costelaria Berlim, Tá né, fechado. Wilson? Vou fazer o seguinte, ó, isso aí é uma promessa minha. Se subir, todo mundo pode ir pra Costela Berlim. Aí, tá fechado. Essa rapaziada tá Assumo o ouvindo. compromisso, ó, tá Oi? assumido, Folha hein? de quanto? Eu não sei, é assim, um número mesmo assim, Fala ideal, assim, não não sei. interessa, o cara É. interessa, o cara sabe por quê? é... Sabe ô, por Ou quê? então, joga os Ó, números que ó, amanhã ele Esse, mais ou publica. menos, Fala, ó, é meio milhão. em termos de Ituano, Red Bull, Portuguesa, Então, essa... é mais baixa. Então, essa É mais baixo. é por isso que é legal você saber. Porque tem muita gente que é contra a divulgação de salário de jogador. Eu acho que tem muito a ver. Não, cara. eu vou ser informação bem sério, pertinente. acontece uma coisa no São Bernardo esse ano muito legal. Lógico que alguns jogadores contrataram, mas teve alguns jogadores que não quiseram nem saber salário. Vieram Legal pela isso. oportunidade. Muito legal. E eu até dei alguns exemplos, assim, tem alguns jogadores, não vou citar até o nome, mas tem alguns jogadores que vieram pela oportunidade. Não que não tinha outra proposta, até poderiam ter, mas são jogadores jovens que acreditaram no projeto, né, no que nós passamos para eles, que era o clube que o clube poderia ser e a visibilidade que esse clube pode
dá para eles, né? O Edgar é bom de chaveco, não é? Não? E assim, o pessoal, eu acho que quando você fala a verdade, é o meu jeito de trabalhar também, você tem que ser olho no olho do jogador, porque joguei futebol 20 anos, às vezes o jogador não pode achar que o treinador subestimar a inteligência do treinador e o treinador também não pode subestimar a inteligência dos jogadores, né? Então, quando você fala a verdade, olho no olho do jogador, é onde você consegue ganhar o grupo e os jogadores acreditaram nessa mesa que a diretoria fez, de falar a verdade. Então, é uma folha baixa para a Série D, mas tenho certeza que tá, assim, tá dando fruto, porque os jogadores realmente, quando os jogadores querem, as coisas acontecem. Projeto longo? Tem gente que fica pro Campeonato Paulista? Tem alguns que já têm contrato e alguns já estão conversando, sim. Inclusive, né, falando nessa questão de folha salarial, Nicola, o Wilson Júnior, que estava no Juventus da Moca aí na Série A2 do Campeonato Paulista, também com uma folha muito abaixo, né, do que a maioria dos clubes, e conseguiu aí um 6º lugar, foi muito bem no campeonato, né, antes de assumir aí o Brno na Série D, e eu acho que foi ótima estratégia até que você usou, não tinha muito tempo aí, né, para construir um time para a disputa da Série D, e você optou aí por pegar os seus homens de confiança do Juventus aí na Série A2 e trazer para jogar no Brno. Então, exatamente, o Juventus a gente conseguiu também a folha baixa, mas também o Juventus é um clube que, até por ser na capital, os jogadores... De tradição também, visibilidade é muito grande no Juventus, né? Você vai na Javari, empresário, treinador, né? E, então os jogadores também acreditaram nisso. Mas agora também, pelo pouco tempo que nós tínhamos pelo campeonato, a disputa de Série D com a 2 mais ou menos igual, nós optamos que tinha 15 dias para estrear no campeonato. Então, você começar a implantar uma filosofia não é fácil no futebol, né? Então, você já trazer 5 jogadores que você já conhece, já conheci alguns jogadores aqui que já estavam também, que eu fui treinador em 2015 aqui. Então, a gente conseguiu dar mais ou menos um padrão para a equipe. A Portuguesa contratou o Guilherme Queiroz como um dos grandes astros para a Série D, ele nem estreou na Série D. Que são 6 rodadas, você começa com 6 jogos garantidos, um problema no bid, na documentação, fez com que a estreia fosse sendo adiada, como a Portuguesa não passou a próxima fase, ele teve que se contentar e jogar a Copa Paulista, que é o que sobrou para a Portuguesa. Na verdade é um torneio, né? Nem um campeonato, cara. É um torneio. Mas que a Portuguesa fez uma boa campanha, né, Nicola? Sem dúvida nenhuma, até destacar, né? Eu tenho acompanhado a atuação do Marcelinho Paraíba na Copa Paulista, tá brincadeira. Fez 2 gols no jogo. Tá jogando bola. Então, mas tudo começou... Não, na Série D, sem dúvida. Não, mas o Marcelinho Paraíba, ele chegou a ser muito vaiado no empate de 0-0 da Portuguesa com o Nacional lá no Nicolau Laium. A torcida pegando no pé dele e a partir daí ele respondeu. Fez 2 gols agora e já havia feito bom jogo na rodada anterior. Vamos falar de time de futebol, Série A. Estamos falando aqui. Série A, entendeu? Não? Nós estamos falando aqui, ó. Inclusive a gente citou o Juventus da Moca, né? Que era o time anterior aí do Wilson Júnior. A Portuguesa, que foi citada aqui pelo Guga e pelo Nicola também. Consequentemente, são coincidentemente, né? São 2 times que estão aí no grupo 3, junto com São Caetano e Água Santa, que também são times da região aqui do ABC e que estão buscando na Copa Paulista uma vaga na Série D, né? Que é o que o Brno já tem aí para esse ano, que está disputando com um calendário aí até o final do ano. E é o que busca, eu acho que a maioria dos clubes, né, que estão disputando essa Copa Paulista, sem ser aí Santos, São Paulo, que estão atuando com seus times B, mas São Caetano, principalmente, buscando essa vaga na Série D. O Azulão que começou mal, né? Começou com 3 empates aí, a vitória não vinha, mas depois que venceu o Água Santa, agora conseguiu vencer a Lusa no Canindé também. E aí, vice-líder agora do grupo 3 aí da Copa Paulista, o Água Santa, que também tá bem, tá um pontinho atrás aí, 8 pontos, enquanto o São Caetano tem 9, né? E a Portuguesa tem 10 pontos. A Portuguesa lidera, o São Caetano é o segundo. E agora o confronto, o próximo jogo é entre Portuguesa e Água Santa. A Portuguesa vai defender a liderança contra o Água Santa. E eu estou muito curioso para saber o que o Carlos Alberto Carreiras tanto assiste e nos premia com áudios tão interessantes. O que está acontecendo, Carlos? Está tudo bem? É áudio. Você podia contar quem foi, né, o amigo, né? Não foi o... Quem foi? Milton Neves foi. Milton Neves fez uma pegadinha e colocou a resposta que o Neymar fecha com o Paris Saint-Germain, cara. E aí botou a famosa gemida. É o famoso gemido do WhatsApp, né? Pelo que a gente já vê muita Deus. gente caindo. Inclusive, papai Joel Santana, que esteve aqui no programa, relatou aí, confessionou para os seus seguidores no Twitter, que já caiu várias vezes no gemido. E aliás, mandar um abraço para ele, hein? Sensacional, bacana, pro Wilson Belice também, muito Porque bacana. assim, na semana passada o Joel esteve aqui, né? E coincidência ou não, a partir da vinda dele, o nome dele esteve
na mídia, né? E ele chegou a ir pro Trending Topics na terça-feira, respondendo no Twitter. Mas depois ele disse, através da sua assessoria, que não era ele quem estava respondendo a torcedores. Que alguém entrou na conta dele, um hacker e tal, um estudante. Aconteceu isso algumas vezes. E aí começou a responder de tudo, cara. Se perguntava alguma coisa, ele saía respondendo. Ou ele palpitava e os caras xingavam. Ele teve pegadinha e tal. Aí depois ele falou, não sou eu que estou participando, não sou eu que estou respondendo, não. E dessa maneira o Joel esteve nos Trending Topics na terça-feira. E aqui, ó, mandar um abraço para você, viu, Wilson? Foi o Rafael Tadeu, ele é da Web Rádio Jureia, tá? Ele lembra de você como goleiro da Portuguesa Santista. Nossa. Né? Ali foi a grande mudança de novo na minha carreira como goleiro ali de Portuguesa. Você jogou com o Souza lá, não? Não, eu joguei um ano antes. A Santista na época fazia uns times bons no Paulista, né? Não, e era o campeonato longo, o Paulista era 6 meses de campeonato, era bem legal. E o Dinei Louco, você pegou não? Não, foi um ano depois, eles foram um ano depois do que eu. Meu Souza, Dinei. Souza, Dinei, Rico. Não, meu time foi um ano antes, joguei com o Ranielli, Raldinei, o Fabinho, que era do Corinthians, eu tinha esse time aí, eu tava... Fabinho ponta ou volante? O ponta. Ponta, né? E aí a gente conseguiu lá de lá, eu fui pro Botafogo do Rio, foi bem legal essa passagem na Santista pra mim, marcou muito, foi bem legal mesmo. E como é que você decidiu virar técnico? Quando é que isso deu esse estalo? Eu decidi em 2002. Eu fui jogar na Argentina. Há 15 anos atrás. Já era um plano, jogar na Argentina. Que time que você foi? Ferro Carril. Ferro Carril. E lá eu conheci um treinador chamado Jorge Castelli. E assim, o jeito de ele trabalhar, assim, me encantou mesmo. O jeito que ele conduziu o grupo, nunca tinha trabalhado treinamento de campo, palestra, do jeito que ele fazia. E ali eu decidi ser treinador de futebol. E aí comecei na frente também, me especializar mais, mas ali eu já tinha decidido que eu ia, quando parasse, ser treinador de futebol. Então, olha, o Wilson vai ajudar a gente com uma informação super importante. Só uma informação rápida. O São Paulo empata no Morumbi, Lucas Fernandes. O Grêmio era muito melhor no segundo tempo, num contra-ataque o São Paulo puxou através do Edmar, que está jogando como lateral esquerdo, barrando o Júnior Tavares. Bola é cruzada na área, uma bela defesa do Marcelo Groi no rebote. E o São Paulo vai fazer 2-1. Vai fazer? Vai fazer. Pior que a boquinha desse aí é uma boquinha. Não é boquinha, cara, é experiência. Esse empate ficou 8 pontos. Ô, Nicolinha, explica uma coisa pra mim. Como chama o time que o tal do Borja jogou na Argentina? Não sei, eu preciso pesquisar. Borja, Argentina, não sei. Ele passou lá, mas num time pequenininho. Não teve expressão nenhuma, né? Cara, o time acho que é da terceira divisão argentina. Não, o quê? Acho que não. Você nem lembra? Não, mas na se fosse da primeira, você lembrava. Não, da terceira divisão, não. Não, se fosse da terceira divisão da Argentina, não. Ô, Nicola, a gente conhece todos os times da Argentina, praticamente, da primeira e da segunda divisão. Eu não lembro, porque Pra não lembrar, Nicola. O Guguinha tá pegando aqui, já vai. Não, o Borja tá sofrendo. Aqui. Não, Borja no campeonato, 3 gols. Balbuena, zagueiro do Corinthians, 3 gols. Não, mas aí tem uma comparação dentro do próprio Corinthians. O Romero tem 2 gols, o Balbuena tem 3. Aí você pega o índice de aproveitamento das finalizações. Olimpo. O Olimpo, não é? Conhece o Olimpo? E aí? Um time pequeno. Mas não é da terceira divisão, não, né? é um time que ele teve na primeira alguns tempos. Não sei se está na primeira agora, mas uns 2 anos atrás teve na primeira. Agora tem 30 times na primeira divisão. Mas é uma equipe pequena. Uma equipe pequena, mas é uma equipe que figura em primeira e segunda divisão. Aí você pega lá o cara, é o seguinte, o cara não foi artilheiro nem dessa equipe, Nicola. Nem dessa equipe. Entendeu ou não? Entendi. Eu tô pra te falar que o nosso querido Jorge Mauá, nessa equipe aí, tinha sido artilheiro do campeonato argentino, velho. Não, calma. E tem aposta rolando, hein? O telespectador não pode esquecer que no final da temporada, aqui no último programa Futebol Mais Debate do ano, tem aquela aposta, Carlos Carreiras apostando que o Jô teria mais gols do que o Borja na temporada, enquanto o Nicola apostou ao contrário, apostou no Borja aí, atacante do Verdão. E quem perder... Vem de Baiana, é isso, Nicola? Não. A gente fez a aposta, mas não combinamos. Era alguma coisa relacionada à Letícia Beto. Vamos fazer o seguinte, ó. Não, 10 cestas básicas. Fechado? Vamos pensar. Não, eu acho que tem que ser definido. Você não dá a Letícia, você não quer.
certo? Que você falou. Não, porque eu não tenho nada Como a é ver que com é? essa aposta. Qual que é a história? A ideia era a gente colocar a Letícia de cor de biquíni, ela não Isso, quer. é isso. Lógico que não, eu não tenho que quer. pagar se eu não tô apostando. Quem apostou foram Então o problema é vocês. seu, velho, entendeu? Então o problema é Tem que seu. vir de baiana de novo. Não. Então você Pela vai segunda ter vez consecutiva. 10 cestas básicas, Nicola. É? Vamos doar pra uma instituição de Vamos, caridade. vamos doar. Então fechado, entendeu? E ter a aposta no São Paulo chegando na Libertadores, você vai ter que vir de baiana. Não, que... Aí perdeu. Essa Você acha que o São Paulo vai chegar na Mas, e você, Libertadores? mas se não chegar, você vem? Eu vou vir com a camisa do São Paulo. Ah, tá. tem que Vocês já fazer tinham pro- feito tá essa bom, São Paulo, aposta tá bom, aqui. tá bom. E o Olímpio, ele disputa a primeira divisão do Campeonato Argentino desde 2009. Ele Tem subiu pela 30 primeira times vez lá. em 2006, aí caiu. É. E voltou em 2009 e tá até hoje. Olha lá, Porque hein? lembrando que tem mais times, né? O Campeonato Agora Argentino 30 são 30 times, equipes na Série É, A. ele só subiu por causa disso também. Por falar em campeonato argentino, duas informações que têm a ver com os nossos clubes. As duas ligadas ao Boca Juniors, que foi o campeão do campeonato argentino. O Centurión foi comprado pelo Boca Juniors, ele estava lá por empréstimo. O curioso é que o Centurión chegou a viajar para a Itália, passou por exames médicos no Gênova, seria comprado pelo Gênova, 4 milhões e 300 mil dólares. Quando o Boca Juniors foi e cobriu a oferta, o Centurión estava louco para ir para a Argentina e aí ele voltou, acertou, foi vendido ao Boca Juniors. Então, o resumo da ópera, o São Paulo comprou por 13 milhões, 2 anos depois vendeu por 13 milhões e 400, tudo em real, ou seja, lucrou 400 mil reais e ficou com 10% de uma futura venda. O problema é que o Centurión, que já havia causado um monte na passagem dele pelo Boca, foi para uma balada, Carreiras, esse final de semana, e aí queriam tirar uma foto com ele, ele ficou bravo, não quis tirar foto, deu uma baita confusão, ele foi parar na delegacia, tem gente especulando a possibilidade de o Boca desistir de fazer o negócio. Acho que não vai desistir e o Centurión vai jogar lá por conta dessa compra do Centurión, que acabou ficando mais caro do que o Boca imaginava. O Palmeiras é quem se deu mal, porque o Boca também tinha planos de comprar o Tóbio, zagueiro que é do Palmeiras e estava emprestado ao Boca Juniors. Por ter gastado demais com o Centurión, o Boca já avisou que não tem condição de comprar o Tóbio. O Tóbio continua no Palmeiras à procura de um clube. O Palmeiras não vai utilizar o Tóbio, até porque já gastou um monte de dinheiro com os zagueiros e agora vai procurar um clube para o Tóbio. Então o Palmeiras não vai dar o Tóbio. Não vai dar o Tóbio. Não, o Palmeiras quer dar o Tóbio, quer vender o Tóbio, vai para ser mais. Tá certo. ó. Imagina se o cara jogasse no São Paulo, cara. Pô, e ele tivesse... como chamar o jogador lá que o São Paulo quase trouxe? Cararro. Caralho, o nome do cara. Cararro. Que Caralho. caralho, isso é maneiro. Como vocês falam, Borja. Como que é Borja. Eu Borja. vejo jornalista falar Borja, eu acho o máximo. Eu acho cara. Borja. Eu acho mais. Tá na sua língua portuguesa falar isso aí, né? É? Tomar banho, ó, bicho, eu vou te Na falar. soda? Cara. Na soda? Tá de brincadeira. Bom, de qualquer forma, do nome do outro, que ela faz gol de cola. Tá. Pode chamar ele de qualquer nome, cara. Vamos gosta do Casim? aproveitar. Casim, você gosta? Nossa, Não, o pá. Casim tá jogando muito também. né? Nossa. Que deve ser titular, inclusive, no jogo de quarta-feira, né? Contra Deus o o Patriotas. Ó, vamos aproveitar que a gente começou aqui o assunto, então, sobre os clubes paulistas no Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai jogando nesse momento, a gente vai informando a você, telespectador, sobre o placar da partida. Mas vamos chamar o hino do Santos, que foi quem abriu, né? O primeiro paulista aí, que jogou no domingo às 11 da manhã. Santos, Santos, gol! O Santos foi o time paulista, então, que abriu aí a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogou naquele horário que muita gente não gosta, às 11 da manhã, tem gente que aprova, tem gente que ainda não está acostumado, mas lotou o Pacaembu, 36 mil pessoas, Nicola, acompanharam aí a vitória do Peixe por 3-0 em cima do Bahia. É mais uma prova de que o torcedor do Santos em São Paulo, na capital, está muito mais interessado no time do que o torcedor santista da Vila Belmiro. O que é triste, né, Nicolau? Triste. Porque você pega jogo do Santos na Vila Belmiro, 5, 6 mil pessoas dá Esse jogo na Vila Belmiro teria 6 mil pessoas. Então... Contra 35 mil pagantes, 36 mil presentes no Pacaembu. E aí, Guga, a reflexão que fica é, o Santos tem se esforçado muito nos bastidores para construir uma arena em Santos. Uma arena que ficaria a 800 metros. Junto com a Portuguesa Santista. Isso, em né? parceria com a Portuguesa, com o Jabaquara. No espaço onde o Wilson jogou. No Eurico Mursa. A partir dali se construiria um estádio. Não dá 1 quilômetro dali para Vila Belmiro. Verdade. Então, assim, você vai abraçar, entrar num baita num projeto onde vão se investir milhões, imaginando transformar esse estádio numa arena multiuso, mas o seu público de lá não vai.
Mas eu entendo até que a diretoria do Santos ela tem uma visão de marketing comercial. O Santos não tem uma arena dessa para shows, para espetáculos. Então talvez a visão é essa, porque se for Mas o para problema a visão futebol, é vocês Mas o têm problema é a que a visão arena, errada. a arena não seria explorada. Não, para nesses futebol, eventos. Deus o Não, livre. mas esses eventos não seriam explorados pelo Santos. Puta, E sim chegou o filho da Ana Maria Braga lá. o Louro... Nicola, qual é a maior torcida de Santos, Nicola? Santos. A do Corinthians. Procura aí pesquisas, as últimas pesquisas. A torcida do Corinthians é a maior torcida de Santos. Procura pesquisas Eu vou recentes. procurar aqui. Procura, você vai... Eu vou procurar. É a maior torcida e é o seguinte, ó. O Santos deu um show. Aí eu vejo lá o Ninho do Urubu, cara. O Ninho do Urubu leva 13 mil pessoas. 13 mil. Ingresso muito caro, cara. Né? Mas é pouco, mas de fato é pouco. Ah, Nicola. Você tem que lotar o estádio de qualquer jeito. Ah. O Flamengo, com o investimento que fez, tem a obrigação de... Você tá de ter o estádio brincadeira, cheio. Nicola. Sim. Não tem. Então, pô, não dá, né, Nicola? Não então. Concordo para. com você. 13 mil Primeira pessoas. que a gente concorda no programa de hoje. Ah, não dá, né? Agora o Santos, parabéns. Olha, Nicola, ficou lindo, 35 mil pessoas. E achei muito bacana. O Bruno Henrique pediu pediu a música do Fantástico, O hino lá, né? pediu o hino do Santos. A primeira vez. Primeira vez que eu vejo também. Ficou muito legal, baita sacada, parabéns. Eu bem Verdade, bacana. boa iniciativa. Ele que não tinha marcado. Ah, mas é o torcedor. Mas então, torcedor do Santos. mas isso que a gente não entende, Wilson. Mas por que a diretoria do Santos não manda os jogos do Santos? Porque tem a política também, é difícil para você Nada, justificar sabe pro o que é seu isso aí? conselheiro, pro seu diretor, que o time é de Santos e joga em São Paulo. Mas, Então, gente... essa para comodidade de conselheiro, certo? Comodidade de conselheiro, o time perde um caminhão de dinheiro. Mas não Nicola. paga a conta, né? Na hora de pagar a conta, quem paga é o presidente. É, o conselheiro, porque o cara tá lá perto, você entendeu? Não, o cara foi lá pescar durante o dia tal, lá o conselheiro Mas do Santos lá, isso- é tudo Matusalém Matoso lá, aqueles caras lá. Matusalém Matoso? Pô, Matoso? velho, os caras tá com as barbas lá, velho, pô. Não, e uma coisa que é interessante nesse negócio dos clubes, até eu vinha tendo uma conversa Particular? nessa questão. Não, a gente tá conversando em off, Com quem? eu e o Wilson Júnior, né? E Então a é questão off, é hein, essa. meu? Não, então, mas eu vou te passar a minha opinião. Os clubes, às vezes, têm aqueles grupinhos, né? Que fica meio complicado, né? E o Santos, pode acontecer na Portuguesa, em outros clubes, entendeu? Essa história de grupinho é complicado, porque às vezes o cara tá lá pra torcer contra. Mas agora vamos falar. Jogou bonito. Jogou bem, jogou fácil. Lucas Lima jogou muito bem. O Bruno Henrique fez 3 gols, foi o grande destaque do jogo? Por causa do 3 gols, porque ele não fez Então, nada no mas jogo. essa é a questão. Olha, gol não vale? Dois dos Não, 3 gols, genial, dois dos cara, 3 gols genial. foram bem simples. Os 3, na verdade, foram de rebotes, que a bola sobrou O e ele... terceiro ainda teve um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de talento, porque ele ainda corta pra dentro e bate no contrapé do goleiro. Os outros dois, um deles foi toda a jogada do Lucas Lima. O importante pro Santos era vencer, conseguiu um placar bacana e se manteve na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu continuo desconfiando do Santos em relação à briga do Campeonato Brasileiro, porque o Santos daqui a pouco vai ter que se dividir e a prioridade vai ser, obviamente, a Libertadores. Mas o Santos vai se projetando, vai se tornando candidato real à vaga na Libertadores da América para a próxima temporada, isso via Campeonato Brasileiro. E olha, Nicola, quando eu fui assistir Corinthians e Santos no Paulista, que o Corinthians ganhou, aquele gol de uma cabeçada de Jô, cara, o jogador que atormentou a defesa do Fluminense é Bruno Henrique. É para mim o segundo melhor jogador do Santos na temporada. Olha. Só tá atrás do Vanderlei, que tá pegando até pensamento. No 3-0, Carreiras, do Santos contra o Bahia, o Vanderlei foi bem também. Mas isso que é o goleiro, Wilson, você pode falar mais do que ninguém, cara. Um goleiro que dá tranquilidade, confiança, passa confiança pro time inteiro, Nicola. Faz parte também, né? Tem que resolver também. Ainda mais o goleiro de time grande sabe que é uma, 2 bolas, ele tá lá para aquilo ali, né? Tanto que o goleiro, se não Faz tá a numa diferença. fase boa, desanda tudo. Foi o que aconteceu com o Corinthians naquela época do caso. Acontece de quando você não confia no teu goleiro, você muda até a abordagem de marcação. Até Porque- o sistema dele, exatamente. Porque Até o você São tem que Paulo preocupar do ano até às vezes com passado, os meu centrais Deus. que você vai colocar por causa do goleiro. Por causa do chute de fora da área. Exatamente. Você vai fazer uma linha alta por causa do goleiro, de chute, se o goleiro é bom ou não de bola Porque de pode longe. chutar à vontade exatamente. de fora da área, tá tranquilo. Agora, quando você não confia no teu goleiro, você muda a forma de marcar. Não, é que nem complicado. hoje, vamos ser sinceros. Você pode ficar chutando no meio da rua pro Cássio de onde for, velho. Você pode Ah, ficar. tá numa O Cássio fase... tá numa Não, confiança. você pode ficar chutando. Mas não era o retrato do Cássio do ano passado, mas com aí os o cara vários tava- problemas. o Não, cara então. tava zoado. Mas desestabiliza o time, é isso que a gente... Wilson, E Quem era seriam um seus problema goleiros? que sofria o São Paulo Exato. aí, né? Sofre Durante o ainda, Campeonato eu acho que Paulista. sofre ainda. Boa pergunta, Sônia Quem Nicolinha. seriam seus goleiros para a Copa do Mundo? Você é o técnico da seleção com a tua experiência de goleiro. Boa. Cara, eu gosto do Diego Alves demais. Eu acho que ele, no meu modo, tá melhor que até que o Renan, né? Renan não, desculpa.
O Felipe, né? Não, que tá jogando na seleção. O Alisson. O Alisson, acho que hoje, por mais que o Alisson não tá jogando, eu acho que o O Diego Alex Alves... é reserva hoje. Acho que o Diego Alves seria E os outros dois? o Alisson também levaria ele. Tá. E pelo momento hoje eu levaria o Cássio, até pela confiança que o Tite Futebol tem. é momento, E uma né? coisa que eu acho no Cássio, lógico que você tem o Everton que mostrou na seleção brasileira ali, você tem o que estava no Benfica, que está no City, O Ederson. o Ederson agora também, que eu acho que vai ser um goleiraço. Maior contratação, você viu o dinheiro? 40 milhões de euros. Eu acho que ele vai estar na briga, mas o Cássio é um goleiro que a gente costuma falar, jogo grande ele resolve, não falha. Essa é a questão. Eu acho que goleiro que jogo grande é difícil você arrumar. E o Cássio é como o Marcão podia errar, mas saber, teve aquele problema lá do jogo do Manchester lá, mas enfim. Mas é relativo. Não é, mas você vê que o Marcos, ele Marcos crescia virou de uma gigante em maneira, né, cara? 2002, Eu acho que o Cássio é a mesma coisa. Você pode pegar outros goleiros tecnicamente mais evoluído, compete, mas o Cássio é um goleiro que jogo grande ele resolve. Eu, se fosse o técnico da seleção, levaria o Diego Alves como primeiro goleiro, como o Wilson. O meu segundo goleiro seria o Ederson, que é para mim o cara que tem potencial para ser o extra classe entre os goleiros. A gente tem muito bons goleiros, mas o Ederson para mim tem potencial para ser o extra classe. Como a gente já teve alguns goleiros muito acima da média, e aí a minha dúvida é em relação ao terceiro goleiro, que poderia virar primeiro ou segundo, mas o terceiro que eu chamaria. Hoje eu tô na dúvida entre o Cássio e o Vanderlei, os dois estão pegando de Eu acho que na tem o segunda-feira você Cássio, me o Vanderlei também, o Ederson, assim, eu acho que também, isso é verdade, eu acho que existe bons goleiros e os craques, né? Eu acho, como foi o Dida, como foi o Marcos, né? O Tafarel, né? Eu acho que o Ederson tem tudo para ser um... O Júlio César também, um momento, foi na Inter, né? O Rogério foi extra classe? O Rogério também, desculpa. Foi? Foi, pra mim foi. No momento eu achei que ele teve momentos ali que... Não é fácil ser titular de uma grande equipe como o São Paulo, né? Eu acho que... Segunda-feira você me cobra do Diego Alves, tá? Por quê? Vai estrear contra o Corinthians. Vai falhar, você acha? Não acho que vai falhar. Você me fala. O Flamengo tem uma semana, Carreiras, extremamente decisiva. E contra paulistas. Quarta-feira, Vila Belmiro, jogo de volta da Copa do Brasil. O Flamengo joga com a vantagem de um 2-0. 2-0 na Copa do Brasil é um resultado bem significativo. Se não passar, Guga, até por toda essa expectativa que se criou, vai eu vou te arrebentado para enfrentar o Corinthians. Vou te falar, cara. Tá acontecendo o que eu falei. Pega técnico bom do outro lado, o técnico se perde. Entendeu ou não? Ele se perde. Pegou o Cuca com o Palmeiras. Mas o Zé Ricardo não é técnico ruim, Carreiras. Mas não tô falando que é ruim. Assim, não, mas é que assim. É o mesmo, eu entendo e concordo. É assim, quando você lida com muita estrela, e o elenco do Flamengo tem muita estrela, a menos que você tenha o tamanho dos caras, ou seja maior do que os caras, é complicado para administrar. Por exemplo, o Conca em muitos jogos não foi nem relacionado. O Vinícius Júnior vendido pro Real Madrid por um caminhão de dinheiro, por 45 milhões de euros, ele chegou a não ir para o banco de reservas em 3 jogos. Então, assim, a responsabilidade dele é enorme. E aí ele enfrenta na quarta-feira o Santos, com a obrigação total de passar, porque abriu um 2-0. E aí depois no domingo pega o Corinthians na arena do Corinthians. E aí, a menos que o Flamengo vença o Corinthians, o Flamengo está fora da disputa pelo título. Não, e hoje a diferença é de 12 pontos. Se define no domingo, porque para mim, será? o adversário do Corinthians em crescimento podia ser o Flamengo. São 12 pontos de diferença hoje. Se o Corinthians vencer, são 15, aí o Flamengo pode pensar em qualquer coisa menos no título do Campeonato Brasileiro. Se empatar, para tirar 12 pontos de um time que só perdeu 2 vezes no ano, aí é muito complicado, né? Imaginar 12 pontos. Agora, se o Flamengo vencer, aí pode voltar a respirar. Então, assim, o Flamengo faz 2 sinais. Se for eliminado contra o Santos, o Zé Ricardo já chega balançando. E aí, no domingo... Já está, né? Já é criticado por grande parte da torcida do Flamengo. Inclusive, quero aproveitar que hoje a gente falou um pouquinho do Flamengo aqui e mandar um beijo para o Ramon Borges do Nascimento. O Carreiras até citou o nome dele antes aí, acompanhando pelo Facebook. Ele que é flamenguista, carioca, assiste a gente toda segunda-feira lá do Rio de Janeiro. Ramonzinho, beijão para você. E o Flamengo, então, que é o próximo adversário, né, nessa semana do Santos, o time que a gente está falando nesse bloco aqui, o Santos, o Peixe lá da Vila Belmiro, enfrenta, então, o Flamengo pelo jogo de volta aí da Copa do Brasil, né, perdeu o primeiro por 2-0, agora precisa superar aí esse placar. E também tem um jogo difícil depois pelo Brasileiro no final de semana contra o Grêmio, né, que é o vice-líder do campeonato, em Porto Alegre. E o Santos que está aí na dúvida, né, Nicola, do time que vai usar aí para enfrentar o Flamengo na quarta-feira. São 4 possíveis retornos, que eu duvido que aconteçam de forma simultânea, porque trazer gente que não joga há bastante tempo para jogar no mesmo jogo é complicado. Mas o Zeca, o Gustavo Henrique,
o Ricardo Oliveira e o Vitor Ferraz são as possibilidades de reforços. Todos acrescentariam demais ao elenco do Santos. O Santos sofre demais por não ter um lateral. O Jean Mota tem jogado improvisado na esquerda. Na direita, o Vitor Ferraz é o dono da posição há bastante tempo. O Ricardo Oliveira é muito mais jogador do que o Kaique. O Gustavo Henrique talvez seja aquele que teve uma reposição melhor. Porque David Braz e Lucas Veríssimo fazem uma boa dupla de zaga. No começo do programa, Letícia, eu falei sobre uma promessa da base do Santos. O Santos acertou na última sexta-feira o primeiro contrato profissional do Rodrigo. Esse Rodrigo é um menino desconhecido, mas que o torcedor santista ainda vai ouvir falar muito. Ele completou 16 anos no começo do ano e desde então o Santos tenta convencer... Rodrigo o quê, Nicola? Rodrigo. Já tá errado. Por quê? Tem que ser Rodrigo alguma coisa. Você tá louco? A coisa mais chata do mundo é 2 nomes. É a mais chata do mundo. Você gosta de 2 nomes? Põe alguma coisa. Pode dar um põe alguma sobrenome. coisa? Põe alguma coisa. Que Põe põe alguma coisa? Não, Verdade. Rodrigo. É verdade, o Ronaldo precisava de 2 nomes, tem razão. Mas né? aí é o Ronaldo. Romário. Aí é o Romário. Deixa eu falar. Pelé. Ô, Cristiano Ronaldo. O Rodrigo, que é com Y, R-O, Opa, dele, já. Já Aí, tem aí, já aí. tem a diferença. Aí, Tá legal. certo. Aí já... Ele é filho de um ex-jogador, Eric, foi lateral direito, jogou no Oeste, no Criciúma. Ó, não teve uma todos os carreira- jogadores medíocres já eram grandes craques, hein? Então. E o Rodrigo Carreiras... Não, ele não é medíocre, o pai dele? Você lembra? Jogou na seleção? Não, foi um jogador mediano. Pô, é igual o pai do Neymar, velho. Isso aí. Então, fala como o Nicola, mediano. Não precisa chamar o cara de o medíocre. Rodrigo- Mas, porra, mas é medíocre e mediano é a mesma coisa. Você vai falar igual o Neto, vai lá no dicionário. O Neto fala. O Neto chamou o jogador no de medíocre e quis explicar. Ó, tá lá no Aurélio que medíocre é mediano. Ó, você tá de brincadeira, hein, O velho? Rodrigo, ele tem contrato com a Nike desde os 11 anos de idade. Ele se tornou o jogador mais novo a ser patrocinado pela Ó, Nike. pessoal, vamos ser sinceros, tá? Vamos dar um detalhezinho desses negócios que vocês costumam falar pra cacete da Nike, tá? O cara recebe lá uma chuteirinha, um meião, você entendeu? Não? Um agasalho, velho. E fica com essa história de que é calção, patrocinado pela Ao Nike. que consta, não é o Não caso é a mesma desse coisa que o menino. Ronaldo, por Não exemplo. é o caso desse menino. Esse menino, Carreiras, quando ele completou 16 anos, ele tinha proposta Então, do Arsenal aí eu te e do pergunto, por Liverpool. que esse jogador coloca que você fica escalando quanto o cara ganha? Por que você não vai atrás pra Nike divulgar quanto que a Nike paga? Vou atrás, então. Ah! Já que você me der essa missão, missão Ah, dada, eu quero missão- exatamente. Vamos começar a botar Eu os vou. números dos caras. Porque aí sabe o que vai vir a informação? Ai, não comentamos contrato. Legal. Quando você pega o jogador, você fica entubando os caras para os caras vomitar, né? 50 milhões de euros é o valor da multa rescisória, 5 anos de contrato. O menino vai ganhar o maior salário das categorias de base do Santos, salário que alguns profissionais do elenco não recebem. Então o Santos, depois de muita dificuldade e concorrendo contra Liverpool e Arsenal, o Santos conseguiu esse primeiro contrato. Esse é do efeito nabo o Neymar chama. Efeito nabo? É, o Neymar tomou baita nabo, cara. Por causa de cagada que fizeram, não foi? O Neymar é uma coisa engraçada. O Neymar foi assunto na semana passada inteira por causa da possibilidade do PSG. Cara, o cara sabe jogar com a... Neymar, parabéns, você sabe jogar com a mídia, cara. Como tem mané, cara. Agora, Mas por que você acha que não tem uma negociação? Eu acho que não, cara. Agora os não? amigos começaram a falar, e será que ele fica? Tudo ele arma, tudo o cara é gênio. É assim, Ó, não, é assim. só é da escola do Ronaldo, É assim, fenômeno. é assim, Carreiras. Há uma negociação. Não há. Há uma negociação. Senão o PSG seria o primeiro a desmentir. O PSG ofereceu 30 milhões de euros por temporada de salário, 100 milhões de euros de luvas, e o PSG está disposto a pagar os 222 milhões de euros de multa rescisória. A gente está falando de um valor superior a 1 bilhão de Isso reais. é oficial do PSG? Oficial. Capa de todos os jornais. Tá aí. O X da questão, e onde você pode estar certo, é que o Neymar pode estar usando essa proposta do Lógico, PSG Você para pode estar conseguir, certo. conseguir o aumento. É assim. O que está muito claro é, o PSG quer. O PSG ofereceu um caminhão de dinheiro. Ele vai largar O- as espanholas cheirosas pra pegar lá Mas- as francesas lá. Para, São fedidas? para. São fedidas? Eu não falei isso, você que tá falando. Mas é que você está falando. Aqui Não. estão as espanholas cheirosas. As Para pegar as outras não. francesas. Elas não estão, não é isso que eu tô falando, cara. Você não gosta de francesa, é isso? Não, gosto, que isso? Você já ficou com alguma francesa? Não, que isso, cara, eu sou há 20 anos da minha mulher. Então Tá você bom, não mas vai ter antes você não teve vida, você nasceu não, casado. Cara, pô, não, há 20 anos não. Quando você foi pra Copa, você já era casado. Já tava, já. entendi. Então você não vem com Tá. isso. Você não conhece o Melhor menino. não. Mas aí, Sai só fora, para arrematar, velho. só para trazer o caso do Neymar pro Santos. Ô, vou te contar uma parte aí do seu assunto, abrir um parênteses. Você sabe a história do negócio do francês, esse negócio do cheiro, né? E lá na França, pessoal, você vê muito comum o cara com a bengala de pão embaixo do braço, dentro do metrô. Tá? Aí você fala, você fala higiene, porque é curioso você o cara ficar com o pão lá na... Aí é o seguinte, Nicola, a lenda é o seguinte, cara, o pão é sagrado, então o pão não pega bactéria.
É isso que rola, é uma coisa muito normal. Então, onde você tirou isso? Não tirou isso, é de lá, é falado lá isso, entendeu? Então, é falado, Guga, mas você vê todo mundo com a bengala embaixo do braço, quer dizer, mano, meu, que cheiro da porra. E aí, só pra arrematar... Fede. É, por isso que eles têm os melhores perfumes do mundo. Tem que ter, cara. Não. Os caras não gostam de banho, cara. Não, literalmente. É verdade, o banho... Não, os caras não gostam. Eles não gostam. E aí, só para arrematar o caso específico do Neymar. Há uma proposta oficial. O que está rolando é que o Barcelona teve que aumentar uma oferta para manter o Neymar. E aí, no final de semana, o Piquet, que é o presidente do time, é o capitão, é o líder lá, publicou uma foto com o Neymar dizendo que ele fica. A gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos. Será que o Piquet vai beijar ele também? Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O Piquet de mulher já tá bem... Não, mas tá bem. Então, e o beijinho? Você acha que quem tem a Shakira vai querer beijar o Neymar? Por favor. Não, Rodrigo, acabei. Só sobre o Neymar. Quando o Neymar foi ao Barcelona, o Santos ficou com 26 milhões de reais. Se o Neymar for, de fato, agora para o PSG, como clube formador, o Santos vai ter direito a 32 milhões de reais. Então, o Santos pode ganhar mais agora, numa ida do Barcelona para o PSG, do que quando ele foi para o Barcelona, o que prova que o negócio do Santos para o Barcelona foi horroroso para o Peixe. Tem a festa, vamos chamar a festa lá? Vamos lá, Letícia? Tem lá na Quixow, né? Inclusive está sendo lá no Anexo Brasa, isso, 11 anos da Quixow. E o Edmir que está lá com a Karina na festa. Almolines, grande corintiano. E aí? A gente vai chamar um intervalo para o Edmir conseguir se arrumar lá, né? Ele tá esperando aí o nosso ok aqui da produção para entrar com o link ao vivo lá dos 11 anos de comemoração da Quixow, da boutique de Santo André. A gente chama o intervalo rapidinho então, mas já a gente está de volta, não sai daí. De volta com o Futebol Mais Debate e agora é com você, Edmir. Meu querido Carlos Carreiras, Letícia, nós retornamos aqui à festa da Quixow, 11 anos de Quixow Moda aqui no Espaço Brasa, em São Bernardo. Estou com o Carlos Molines, que é o maridão da Karina, os proprietários da Quixow Moda. Carreiras, boa noite, Carlos. Boa noite, Carreiras. Mas a gente tá acompanhando aqui o resultado do jogo, São Paulo e Grêmio. Ele como corintiano, eu como São Paulino, eu tava torcendo pro meu São Paulo, mas ficou no 1. Ficou bom, tá bom, tá ótimo. O resultado é bom, Continua a distância. Continua o quê? 8 pontos? 8 pontos, né? 8 pontos, tá bom, né? 8, 9 pontos. Tá bom. Tá bom. Ótimo. Tá. E eu como São Paulino, pelo menos nós não perdemos, né? Situação chegou meu time, a gente torce pra não perder, mas tá bom. Vale a pena e tá ótimo. Agora eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Carreira dessa hora lá no estúdio deve estar rindo, junto com os comentaristas. Ele, senão ele vai soltar rojão lá dentro. Só que eu acho que quem vai soltar rojão vai ser a Lu, viu? Carreiras, a tua esposa está aqui na festa. Eu não vou nem te contar o que tá acontecendo. É melhor não contar, né, Carlos? Deixa aqui, senão ele vai querer vir aqui agora. Vai sair correndo de lá. Não vamos contar o que tá acontecendo aqui, viu? Não tá acontecendo nada. Lu Carreiras veio pra nós aqui, na nossa equipe, e falou assim: Edmir, avisa o Carlos Carreiras lá no estúdio que amanhã eu vou na Quixow e vou fazer chorar o cartão de crédito dele. Falou que vai mandar descer a loja inteira. Fica tranquilo, Carreiras, fica tranquilo. O preço é bom, né? O preço é bom, vale a pena. Tudo coisa boa, vai ficar bonita pra você. É isso aí, mas vai chorar. Parabéns pelo evento, parabéns. Imagina, obrigado a presença de vocês, obrigado, Carreiras. Vocês do Clique Noite sempre acompanham a gente. Obrigado mesmo. A cobertura tá tentando fazer um pouquinho para resumo do ano, sempre um ano após o outro, briga, mas tá aí. A gente não ia fazer, foi de última hora. Aí a gente falou com o Carlinhos, com o Paulinho. Falaram, vamos fazer. Em 15 dias a gente ajeitou tudo e tá aí a festa pra gente curtir. Isso é muito bom, uma grande festa. Agora eu quero falar um pouquinho sobre futebol. E aí, Corinthians já é campeão, não é campeão? Não. Ainda tem muita água pra passar. Não acabou nem o primeiro turno, pô. Tem que
vai abrir mais uns 15 pontos ainda, tipo Chico Lang, né? Vai abrir mais uns 15 pontos ainda. Você tá estilo Carlos Carreiras, então, é isso? Uns 15, no mínimo uns 15 pontos. Não, mas não tem essa de já ganhou, né? Não, só também não é aquela coisa que o Renato Gaúcho andou falando, né? Mas tudo bem. Tá aí, distanciando do Grêmio, continuando, seguindo o líder. Tá jogando bem, é o que tá jogando bem. Tá consistente, né? Você vê o time assim, mesmo quando as coisas não dão certo ali, o time tá encaixado, a autoestima tá muito forte deles, né? Então é difícil bater time assim, é complicado. O Abel Braga falou isso no jogo. Ontem contra o Fluminense. Ontem. Falou, é difícil, a gente teve um monte de oportunidade, mas a coisa não acontecia. E aí eles, numa hora que eles tiveram 3 chances, uma eles colocaram pra dentro. E é assim, né? Não é aquela coisa. Futebol não adianta ter só posse de bola, não adianta segurar a bola, tem que ser objetivo, né? E tem que ter conjunto, né? Que o técnico do Corinthians conseguiu dar um conjunto impressionante. A coisa vem assim... muita gente não sabe, mas a coisa vem, ele tá lá no Corinthians mais de 10 anos, né, o Carille? Então a coisa vem, ele vem acompanhando já trabalhos anteriores, acompanhou o Tite nas 2 passagens dele, e agora acontece a mesma coisa com o outro, com o Loz, né? E tá aí, vamos ver. Eu acredito bastante, acredito que eu sou corintiano e você vê a consistência do time, né? Time 30 jogos invicto não é simples assim. Mesmo se o time começar a dar uma caída, a coisa não é de uma hora para outra. São 8 pontos, mas para passar o outro time também precisa ganhar tudo. Então aí é no mínimo 6 rodadas acontecendo tudo errado para passar, é difícil. Difícil, olha que coisa engraçada, né? O Corinthians perdeu muito pouco nesse ano, se eu não me engano 4 ou 5 vezes. Uma das derrotas para a Ferroviária e outra para o Santo André, inclusive lá no Itaquerão. E nesse Campeonato Brasileiro, os times que ele empatou são os times que estão em piores condições. Porque todos os principais times, os grandes, o Corinthians bateu. Então mostra que é um time muito consistente mesmo, um time que dificilmente vai perder nesse campeonato. É isso. A gente, como São Paulino, morre de raiva disso. Vai fazer o que acontece muito é o time pequeno quando joga contra time grande. O Corinthians, ainda que está em evidência agora, é o jogo da vida daquele jogador, do time. E ele quer se destacar para conseguir um contrato melhor. Então eles dão sangue, é normal isso, né? Bom, só para a gente encerrar, aqui nós vamos voltar para o estúdio. Estúdio que, por sinal, o programa muito bem abrilhantado pela presença da Letícia, porque o resto ali tudo gente homem feio, viu? A pergunta que não quer se escalar, e essa vai para o Carreiras. Palmeiras tem Mundial? Daquela cachaça. Mundial da cachaça, ou então daquele partido que colocaram na estrela na camisa, né? Não tem. Não tem. Não tem Mundial. Carreiras, esse é o assunto para vocês discutirem aí no estúdio. Segundo o Carlos, o Palmeiras não tem Mundial. Eu também acho que não tem, não. Isso é papo dos palmeirenses, inclusive do senhor Luciano Bonetti, que fica mandando post dizendo que o Palmeiras tem Mundial. A gente não acredita nesses posts. É tudo fake, tudo fake, tudo fake. Obrigado pelo carinho, parabéns pela grande festa. Bom, obrigado, Carlos. Brincadeiras à parte, a gente volta com o futebol, mais debate diretamente do estúdio. Você vai esperar o quê aí, cara? De um São Paulino, tá? Que fica falando que só tem homem feio. Aí ele vem falar que minha mulher tá lá. Cara, sossegado, velho, Edmir. Com o São Paulino aí pode ficar... Eu tô sossegadaço, velho. Brincadeira à parte, Edmir, um grande abraço. Um grande abraço pro Molines também, que, olha, que tá dando junto com a Karina uma baita festa aí daqui show. Daqui a pouquinho a gente vai estar presente aí, vamos tá bagunçando, vai ter a banda Viva à Noite lá. Vai ser uma festa bem bacana, viu? E a gente vai dar um pulinho lá também para acompanhar, tá? Um abraço, Edmir. Depois eu vou contar a sua historinha aqui, viu, São Paulino? Conta agora. Agora ele falou uma verdade. O Molina estava falando do Corinthians ali, já a gente vai falar do Coringão, que está imbatível ainda no Campeonato Brasileiro, mas eles encerraram também com o assunto do Palmeiras, né? Com essa polêmica aí do Palmeiras tem ou não tem Mundial, mas seguindo... É verdade claro, segundo o Molina e o Edmir não tem, mas eu conheço um cara que eu acho que de repente ele fala que tem, né? Que é o nosso querido Sérvio Carvalho, palmeirense de coração, e que sempre tem aquele super recado para você, telespectador aqui da TV+.
Boa noite, Letícia. Boa noite, Nicola. Boa noite, meu amigo Carreiras. E boa noite a todos vocês que estão assistindo Futebol Mais Debate da nossa TV Mais. Eu gostaria de convidá-los para vir à Avenida Miguel Stéfano, 1400 na Saúde, na loja de fábrica da Sofá e Colchões. A Sofá e Colchões é a maior indústria de estofados do Brasil, que fabrica e vende diretamente para você sem intermediário. É claro que os nossos preços são imbatíveis e a nossa entrega é rigorosa de 10 dias. E o melhor, para você que está assistindo Futebol Mais Debate, na compra de qualquer estofado você ganha um puff de brinde. Isso mesmo, ganha um puff de brinde vindo aqui na loja de fábrica da Sofá e Colchões. A nossa linha reclinável, mecânico motorizada, a partir de 10 parcelas de R$ 299 sem juros. Módulo sob medida, não importa o tamanho da sua sala, a partir de 10 parcelas de R$ 399 sem juros. Olha, uma entrega rigorosa de 10 dias, com puff de brinde só comprando direto da fábrica. É claro que nós estamos falando da Sofá e Colchões, a maior indústria de estofados do Brasil. Boa noite e até breve. Como dizia o Fiore Gigliotti, o moço de Porangaba. Um grande abraço, Sérvio. É um amigão da gente, palmeirense e vascaíno. A fábrica dele fica em Porangaba. O Sérvio, na verdade, é carioca. Carioca, vascaíno, né? É, vascaíno. E palmeirense. Falando no Palmeiras, então toca o hino do Verdão aí, produção. No gramado Olha, já é costume, sempre que chamam o hino do Palmeiras aqui, colocam a câmera do Carreiras pra ver a cara do E o Carreiras. Nicola me corrige que é palmeirense e vascaína é a Leila da Crefisa. Sim, ela era vascaína, né? É. Aí, por conta do do marido fanático, por conta da entrada da Crefisa no Palmeiras, ela virou palmeirense. A Crefisa, que foi o primeiro time a patrocinar, quem foi? São Bernardo. São Bernardo. A Crefisa entrou Antes pro mundo do Palmeiras, futebol é com o São Bernardo. São Bernardo, verdade. São Bernardo. É, a Crefisa, então, a super patrocinadora aí do Palmeiras. O Palmeiras que fez bonito lá na Arena Pernambuco, venceu o time do Pô Fechou, o Sport, né, que tava bem, tava embalado aí no campeonato, mas acabou sendo derrotado pelo Palmeiras por 2-0, Nicola. Nicola, ficou reserva mesmo, Nicola? É isso aí, ó. Foi um time basicamente reserva, eram 4 suspensos por cartões amarelos, então o Cuca não tinha o Tietê, não tinha o Borja, não tinha o Dudu. William, Mina. O William machucado, o Mina foi desfalque na última hora, o Dracena foi poupado, Roger Guedes também não jogou. E Felipe Melo. De titulares, o Jailson no gol, que é um novo titular. O Mike é titular, mas não vai poder jogar, por exemplo, na quarta-feira na Copa do Brasil. O Bruno Henrique dá para imaginar que vai ser titular, embora também não possa jogar na Copa do Brasil, porque chegou depois. Então era um time bem mexido. Vamos Palmeiras com 3 volantes, que teve o Thiago Santos na proteção da defesa. O Bruno Henrique com muita liberdade para sair para frente e o Jean pelo outro lado. Para mim, os 2 melhores do Palmeiras no jogo foram justamente o Bruno Henrique e o Jean. O Bruno Henrique, que o Carreiras fala que é péssimo. Ele fez um gol e roubou a bola, iniciou o contra-ataque e deu lançamento para o outro gol. Eu não falo Foi o melhor nada que é jogador da péssimo. partida. Você fala que é horroroso. É medíocre. Mas qual dos dois? Não, o Bruno Henrique do Então, Palmeiras. É medíocre, não vem com história. É medíocre. Não, você falou que era ruim. Ele deu um passe muito bonito, do mas ele é Palmeiras medíocre. jogou no Corinthians, roubou a bola. Ou do Santos? Qual dos dois Jogou que no jogou no Corinthians. Corinthians? O do Palmeiras. O do né? Palmeiras. O do Palmeiras é o que era do Londrina, do Corinthians. Da Portuguesa, por sinal. Nicolinha, é assim, entenda. Continuo com a mesma opinião. Pode ser. O Palmeiras fez bom jogo. Não sei se esses reservas colocam dúvida na cabeça do Cuca, porque foi só um jogo, né? Esses reservas precisavam mostrar há bastante tempo que eles mostraram no jogo de ontem. Foi um jogo com 42 mil pessoas, recorde de público da Arena Pernambuco, tirando jogos de seleção. O Sport vinha de uma sequência de 8 vitórias nos últimos 9 jogos. É bem verdade que uma sequência contra times na parte de baixo da tabela. O Palmeiras fez sua parte e venceu. E agora tem uma semana complicada. Enfrenta o Cruzeiro quarta-feira, tentando reverter o 3-3 do jogo no Allianz Parque, Copa do Brasil. O 0-0 elimina o Palmeiras, 1-1 elimina o Palmeiras, 2-2 da mesma forma. O 3-3 leva a decisão pro pênalti. E tem gente que vai até Minas pra assistir. Vamos palpitar? Vamos palpitar. O Vitor Carreiras. Vitor e Arthur Carreiras estarão lá. E eles puxaram o DNA do tio. Vai pra onde vai, né? Não tem jeito. Só que o time errado, É, né? o time errado. Erraram o time. Não, peraí. Time errado, eles vão pro Palmeiras. Peraí.
O avô era palmeirense. Então e ao que quem foi pro consta, time e ao que errado? consta, o dono dessa emissora de televisão, Foi que palmeirense. costuma sentar segundas-feiras aqui, até os 9 anos de idade era palmeirense fanático. Mentira sua. Carlos Mentira Alberto Carreiras. Mentira Tem sua. fotos do senhor. Não que tira o tá no uniforme Palmeiras. do Palmeiras, nada, cara. Sai fora. Qual foi o primeiro jogo da sua Dia 13 de vida? outubro de 1977. Você tinha quantos anos? Eu, 13 de outubro de 1977, tinha 8 anos. Então, até os 8 anos você era Não, palmeirense. senhor, cara, você tá louco. Tio. Qual o Minha seu mãe é primeiro jogo da corintiana. vida? Hã? Qual o primeiro jogo da sua Assim, vida? em estádio, Palmeiras e Portuguesa. Então, pois é. 3 gols do Ademir da Guia. É. E mesmo assim não virei palmeirense. O meu foi Corinthians e São Paulo. Vamos, Então, cada vamos Vamos de palpitão, vai lá. palpite. Wilson, Palmeiras reverte? Não reverte, vai dar Cruzeiro. Você acha que o Cruzeiro vence essa partida? Eu Dá acho que não. palpite, Dá palpite. Cruzeiro, Não, dá não, Cruzeiro. palpite. Resultado. 1x0 Cruzeiro. 1x0. Carlos Alberto? Você agora? Eu acho que vai ser 2-2, assim, pra ficar bem puto mesmo, sabe? É. 2 Letícia a 2. Beppler. Eu acho que o Palmeiras vai buscar o empate. Não vai dar pro Palmeiras, acho que vai empatar 1-1 aí. Guga. Olha, eu ficaria com empate com gols também. Eu ia apostar 1-1, ela apostou 1-1. Então vamos pro 0-0, vai. Vamos empate sem gols, mas dá Cruzeiro. Eu vou com a Letícia. Pra mim, 1-1. O Palmeiras tá fora e vai ter que... O Palmeiras, Carreira, já tá fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Pra mim, cai na Copa do Brasil na quarta-feira. Se não vencer o Barcelona, Cai também. se não reverter 1-0 na derrota no Equador, vai se instaurar uma crise sem precedente. O Que eu Palmeiras falei, gastou- cai também. E se cair do Barcelona, cai também. Pra libertar, cai da Série A. Não cai da Série A, não. Ele, Não. Wilson, só pra você entender o grau de corintianismo desse cara. Ele falou que o Barcelona é Palmeiras muito fraco, corre risco bem de de cair, vida, cara. Tá mais O perto jogo é hoje no da Allianz onde? Parque, gente. Tá mais perto da onde hoje? Não, tá no quinto lugar. Quinto lugar. 26 Não, pontos. tá mais Não, perto você da não onde? entendeu, Wilson. Ele falou que o Palmeiras vai ser rebaixado no Brasileiro. Tá mais perto da onde hoje? Tá mais perto do título ou do rebaixamento? É. Que você... Não, ele tá na, Responde. tá na zona de Libertadores. Tá mais perto do rebaixamento ou do primeiro colocado? Não sei, Do sabe? primeiro não colocado, sabe. porque tá em quinto lugar. 17 Ah, você contra diz por 24 ponto. para 24. 17 para 24. 24, não, 17? É. O Avaí tem Primeiro time 17. É, 17 para 20, tá, mas 7 pontos. Mas não, você pode escrever. São Paulo foi pra Pode 16. escrever que não vai cair. Inclusive o Avaí, que é o próximo adversário do Palmeiras, daí pelo Brasileiro, no sábado no Allianz Ó, Parque. então pode se preparar, porque é o seguinte, cara. O único time capaz de empatar com o Avaí na sua nova fase foi o Corinthians. Porque ele ganhou do Grêmio, ganhou do Flamengo, O Avaí é um grande mistério do do campeonato. O Avaí é assim, você olha pro time, o Avaí é horroroso. Aliás, o Juan é o craque do time. Aliás, quem torce pro Avaí que a gente conhece? Cacazinho. Não, Cagazinho não, o César. O César. Nosso querido César. Só pra que Não, o... o Cavaí, quando tem que ser protagonista, não consegue, não tem Isso. jeito. Mas aquele goleiro tá catando muito, hein, Wilson? Sabe de quem é esse goleiro? Mas ele é muito Sei. bom goleiro. Sabe de quem cara. é? Eu lembro, esse goleiro no Caxias, ele foi muito bem no Caxias, aí foi no Bragantino, foi muito bem no Bragantino, o Corinthians comprou, né? Isso. Ele foi no Capivariano primeiro, foi muito bem, já não é de hoje que ele vem bem, não. Então, eu É acho do que o Corinthians tem que Excelente mandar goleiro. o Wilson como um prêmio. Wilson? Ele tem que Wilson? ganhar dinheiro. O Wilson não. Ah, o Wilson. Walter. Não, o Walter. Walter. Ele tem que ir embora pro São Paulo como um prêmio. Ele merece ser titular de uma grande excelente equipe. goleiro também, O Walter. E o Cruz ano que vem traz... Depois me cobre para falar sobre isso. Eu só queria falar sobre o Avaí, a campanha do Avaí. O Avaí tá na zona do rebaixamento desde o começo do campeonato. Você olha pro time, o time é horroroso. Aí o Avaí fez 2-0 no Grêmio, no Olímpico, ou na Arena do Grêmio. Venceu o Botafogo 2-0 no Rio de Janeiro. Empatou com o Corinthians e Flamengo. Ganhou do Sport. Assim, o aproveitamento do Avaí contra os times na parte de cima da tabela é ótimo. Não perdeu para ninguém. Nos últimos 7 jogos só perdeu uma partida. Mas vai cair, vai ser rebaixado. Então, que se cuide o Venceu o Palmeiras, né? Cruzeiro. Porque E recebe o esqueci do Avaí Cruzeiro aí. também. Esse é o né? Cruzeiro. Então que se Primeira cuide o vitória Palmeiras. do Avaí na história Ó, do Cruzeiro. Porque o Palmeiras, se perder do Cruzeiro, vai abalar. Se for, Vai abalar? Vai abalar. A Nicola vai, porque aí vai começar assim. Cara, já perdemos... O Paulista perdeu. Aí sai Copa do Brasil, perdeu, ô Nicola. Sabe quanto o Palmeiras investiu em reforços nesse ano? 116 milhões de reais. Estou incluindo 50% da compra do Dudu. O Flamengo, que foi o segundo que mais investiu 43 milhões de reais. O Palmeiras investiu mais do que o dobro na comparação com o segundo maior investimento do futebol brasileiro. Parabéns para o contratador. E aí o Palmeiras chega a esse momento decisivo da temporada com indefinição na lateral direita,
com indefinição em relação ao companheiro de zaga do Mina, com indefinição na lateral esquerda, sem ter definido os volantes, sem um substituto para o Guerra. Quando você não tem o Guerra, o Palmeiras passa uma dificuldade enorme e sem centroavante. Mas o planejamento e também. tem a Crefisa aí. O planejamento que, assim, muito dinheiro, não pode errar também, né? Eu acho que tem que ser, como o treinador é cobrado também. Falou tudo, com muito dinheiro não dá pra errar. Não pode planejamento você ter essas dúvidas assim, né? Lógico que o elenco não são só 11 jogadores, o Palmeiras tem como fazer, com esse dinheiro tem que ter 3 times aí para Concordo plenamente. fazer uma competição e passar pra cada tranquilo, uma, né? Agora e tem que ser cobrado. Dessa maneira, Aliás, uma informação importante, você sabe que eu tenho um repórter especial. Sim. O meu repórter presidente, tá? O meu querido Arnaldo Stein. Sabe quantas pessoas tinha no Morumbi hoje, Nicolinha? Quantas? Segunda-feira, velho. Quantas? 51 mil. Cara, promoção, legal. né? 51 Que mil. legal. Hã? Que legal. Caramba, Baita parabéns público. pra torcida de São É Paulo, assim, hein? é assim. Parabéns, hein? O maior a melhor notícia do São Paulo na temporada, o melhor jogador do São Paulo na temporada é o torcedor, que já havia feito com que o São Paulo tivesse o melhor público, melhor média de público no Campeonato Paulista. A gente chegou a imaginar que poderia ser pela presença do Rogério. Mas rolou promoção, deve ter rolado. Não, sim, mas aí é mérito da diretoria, Guga. tá interessante. Porque você tem um estádio para 60 mil pessoas, você não tem um sócio-torcedor ativo, você não tem uma competição importante para disputar. Não, e esse Então você tem pessoal que baixar consome, preço. cara. E esse pessoal consome. É uma outra estratégia. Sim, sim. Você tem mais gente consumindo lá. Então acaba tendo uma arrecadação. O teu parceiro de patrocínio, você fortifica o cara. Isso o próprio o Vinícius Pinotti contou pra gente. E, aqui. numa segunda-feira que você pega um horário de rush, tudo bem, estamos aí em meio de férias, mas, pô... Cara, é a maior audiência não da dá, segunda-feira. Eu tenho certeza, maior público no estádio de segunda-feira. Sem dúvida, sem Hã? dúvida. Vamos E só para finalizar, o assunto do Palmeiras também, né? A gente sabe que tem aí a patrocinadora Crefisa, que está investindo um grande dinheiro realmente nesse elenco do Verdão, mas para um time realmente conquistar as vitórias aí, conquistar os campeonatos, é preciso de confiança, né? Então, de repente, o Palmeiras precisa de um patrocínio da Braga Metal, porque confiança é com a Braga Metal, não é, Carreira? Confiança na sua família, isso mesmo. Vamos ver o recado. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal, Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. Ah, e tem mais. Fechou o negócio, ganha uma caixa de cartas. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. O nome é Braga Metal e a segurança da sua família também. Em 12 segundos você guarda a sua família. Ó, gente, quem tem aquele portãozinho lá que você para o carro, vai lá, nheque, a porta fica aberta, você senta, bota seu carro para dentro e volta e fecha. E tudo isso daí, só os caras ficam ali filmando sua situação. A chance de você ser abordado por um crime é muito grande, tá? Então, vamos investir um pouquinho aí, cara, porque 12 segundos é o que vale a segurança da sua família em colocar um portão automático da Braga Metal. E agora sim a gente pede para a produção tocar aquele hino que o Carlos Carreiras gosta, que ele vai fazer uma cara legal agora. Quem tá empolgado aí, que é hora de falar de Corinthians, né, do Timão. Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente. Quem para o Corinthians, hein, Carlos Carreiras? Quem para? É. A arbitragem. A arbitragem. Baita de uma sacanagem, Nicola. Tá virando, ontem quase de novo. Contra o Curitiba já foi assim, ontem ia ser de novo, Nicola. Cara, se você torcesse pra Portuguesa, você ia ser Não é isso. Você não concorda que o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem? Teve um pênalti não marcado no jogo. No final do primeiro tempo. Então, e aí? Mas pera, você está reclamando da arbitragem? O seu time não perde há 30 partidas, é a terceira maior sequência da história do clube. Aproveitamento de 72% nos jogos como visitante. Se o Corinthians fizer mais 4 pontos, ele vai ter a melhor campanha da história do primeiro turno em pontos corridos. Se ele fizer mais 6, ele vai ter a maior campanha da história dos pontos corridos num turno.
Vamos falar de umas coisas boas, né? Não, mas não tem que falar. Não, mas ela perguntou quem para o Corinthians. Quem para o Corinthians? A arbitragem para o Corinthians e para fácil. Inclusive nessas campanhas aí que você está se referindo, Nicola, o time do Fábio Carille, que chegou aí na 3ª marca histórica, né, do clube de invencibilidade, e agora pode subir para vice aí, né? Sim. Porque tá há 30 jogos sem perder, mais um joguinho aí, 31, já fica com a 2ª maior invencibilidade da história do clube. E se não fosse a arbitragem, já era para estar com essa invencibilidade. Porque você sabe muito bem que a última derrota para a Ferroviária foi com gol roubado. Não, foi com gol roubado lá em Araraquara, certo? Aliás, apenas 2 derrotas no ano, né, esse time do Carille, justamente para Santo André e Ferroviária aí no Campeonato Paulista. Vamos falar. O Carille deu uma cara pro time que, na minha opinião, os 3 principais jogadores do Corinthians hoje são o Jadson, Pablo e o Jô. São os 3 principais jogadores, tá? Que eu coloco aí. E jogou sem 2, tá? Sem Jadson e sem Pablo, tá? Ele fez ele colocou o Pedro Henrique. Eu não sei qual é o discurso que ele conta para os caras lá na zaga, cara. Mas o Balbuena tá jogando futebol. Eu acho que o ano passado, ele faz um brasileiro melhor que o Pablo, por mais incrível que possa parecer. Não, ele tá mais estável, né? O Pablo tem entrado, saído, contusão, queira ou não, é mais estável. Só que o ano passado, aí você fala assim, mas o que ele fez de mágica? Simplesmente ele trocou de posição. Ele era de quarto zagueiro e esse ano o Balbuena tá de zagueiro central, tá? Que eu não sei nem se essa era a posição oficial do Balbuena, tá? Eu não sei se essa era... Mas assim, cara, ele acertou. E o Corinthians com... a zaga do Corinthians, ela não dá chutão, ela dá lançamento, Nicola. Tá show. Ela dá lançamento. E a saída de bola do Corinthians é impressionante. Quando tá no pé do Fagner ou quando tá no pé do Arana. Foi mais uma demonstração de que o Corinthians é capaz de fazer resultado, mesmo com desfalques importantes. O Corinthians não teve o Pablo, não teve o Jadson. Marquinhos Gabriel, que seria a primeira opção. O Giovanni Augusto jogou, teve uma atuação regular. Então, assim, a gente só fez elogios. Até o curta jogou, né? A gente só fez elogios até agora. O Romero, você tá falando? Não, o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto. Ele corre para não chegar, já viu? A gente só fez elogios até agora. Até porque não é difícil criticar um time que tem um índice desse de aproveitamento. Mas... Você viu a análise do Abel Braga? Não. Depois do jogo? Do time que se apresenta, né? Ele falou assim, se a gente fica esperando o Corinthians, a gente tá ferrado. Se a gente vai pra cima, a gente tá ferrado. Quer dizer, é muito difícil jogar contra o Corinthians hoje. Os jogadores também, como você pega o time do Carille, é muito organizado. Muito organizado. Então, para os jogadores que entram, é mais fácil jogar numa equipe organizada. Não é nem que está em primeiro, lógico, ajuda muito também. Mas a organização tática dele é impressionante. E aí, quando você tem uma repetição de um time muito organizado, o jogador fica com mais liberdade de jogar. Porque é automático que ele faz, não tem que pensar na tática, porque já tá neles, o time já é organizado, o time já está bem trabalhado. Então, por isso que o nível técnico dos jogadores começam a aparecer também, né? Mas a saída de bola do Corinthians não é impressionante, cara? A variação de jogo dele é impressionante, porque ele tem muita profundidade, daqui a pouco ele vem no jogo apoiado e ele está conseguindo fazer isso, é muito difícil fazer isso. O Corinthians ali, ele consegue mudar o jeito de jogar e mérito total do Carille, porque está preparado para isso. Quando tem... E assim, o Corinthians, quando está precisando de uma bola parada, também está achando. Esse é um detalhe. Não, um time humilde. Quando tem que jogar atrás da linha da bola, na última linha joga, todo mundo pressionando. É um time muito humilde no sentido que está muito focado no que Eu acho que isso vem do próprio técnico, né? Você que conhece muito bem o Fábio Carille. Ele está muito preparado, né? A gente conhece bem o Fábio, ele está muito preparado para esse momento. Não está ali à toa, já estão, acho que são 10 anos no clube, né? E teve o Tite aí como grande inspiração. Então ele foi pegando Agora eu te pergunto essa situação, montou a comissão dele também, né? E acho que também deram muita confiança para ele, né? Por mais que ele sabia, foi a terceira opção quando ele fala, mas as oportunidades vieram dessa maneira para todos e ele soube aproveitar, né? E dos 4 grandes carreiras, dos 4 times grandes de São Paulo, foi o único que sobreviveu, né? No início da temporada era o menos badalado. A gente tá falando do Zé Ricardo, né? Sim. E o Zé Ricardo ia acontecer a mesma coisa que poderia estar acontecendo com o Fábio. Se o time não tem uma estabilidade de resultado, é assim, perdeu uma, tá na corda bamba, porque o treinador, quando está começando, eu também estou começando e você sabe disso.
É normal essa desconfiança. Então, os resultados que vão te dar essa credibilidade, né? Mas e o Wilson, Fábio está conseguindo isso. Eu vou dar uma parte, eu vou dar uma parte a respeito disso daí, de uma mudança de comportamento do Flamengo. Mas antes eu queria te perguntar, cara, ele também, o aproveitamento do Jô no chutão é impressionante, não é não? A primeira bola do Jô é impressionante. Não, cara, faz muito tempo que eu não vi o jogador, todas as bolas que vão no Jô... pra ele faz ficar redondo. Cara, é impressionante segura a bola pra Mas isso também é a confiança do João, né? Ele tá muito confiante, tá no momento dele, isso é normal. O cara, você mandar umas 5 bolas, o cara erra umas 3, 2 acerta. Cara, ele acerta 5 bolas. Sim. E o time preparado pra segunda bola, que sabe que ele vai ganhar, né? E aí fica que nem o Abel falou, você pressiona o Corinthians, ele vai na bola longa, que não é um chutão, uma bola longa. E aí o time sai de trás, quando cai no pé dos caras, depois que o Gil dá raspada, os caras põem a bola no chão e jogam. É difícil. Agora, eu queria dizer, mudança de comportamento, Nicola, é o seguinte. Isso aí tem que tirar um mérito aí pela estrutura do Corinthians, de apostar nos técnicos, na longevidade dos técnicos. E o que acontece? A torcida do Corinthians ela é mais paciente para isso. Ela sabe dar esse momento pro profissional trabalhar. A torcida do Flamengo, olha só o que aconteceu na Arena. O Flamengo é um torcedor pobre, tá? Aquele torcedor que acompanha o time, tá lá no Maracanã torcendo. Os caras me metem uma arena com menos gente e esquece do pobre. Sobe o ingresso, ou seja, aquele torcedor mesmo que tá lá toda hora gritando, tá ficando de fora, Nicola. Aí quem vai pro jogo? Os corneteiros bacana. Os corneteiros bacanas que tá acostumado só ir na numerada. Da geral do Maracanã acabaram. Então, tá só ir na numerada, certo? Esses corneteiros que estão... Então é o seguinte, qualquer técnico hoje do Flamengo vai ser difícil demais enquanto estiver jogando nesse estádio, Nicola. O cara não vai ter tranquilidade para trabalhar. Quando estiver ganhando vai estar uma beleza. Mas qualquer uma fasezinha assim que é normal atravessar, picho, vai pintar crise. Agora, Carreiras, vamos analisar se o Carrilli, por exemplo, tá? Corinthians veio de um ano que não teve título, não foi para Libertadores, né? Teve uma eliminação da Copa do Brasil. Se o Corinthians estivesse hoje em 8º no Campeonato Brasileiro, você acha que o Carrilli ia ter essa moral? Guga, ia. Sabe por quê? Porque não foi vendido outra coisa no início do ano. Exatamente. Não foi vendido outra coisa. Foi vendido uma coisa de um time, tá? Um time mediano de investimento. Pega o investimento do Corinthians. Nicola, qual é a folha do Corinthians para dar do Palmeiras? 7 milhões contra 11. O investimento de 116 milhões com 9 jogadores da base, é isso, né? No elenco, né? O Corinthians terminou o jogo de ontem com 6 da base como titulares. Isso acontece Fagner e Jô, né? Fagner, com o dinheiro curto, a verdade tem que ser dita também, né? Isso acontece quando o dinheiro tá curto. Só que você, onde 11 milhões, o Corinthians investiu 11 milhões de reforços pro ano. Mas onde você tem uma base que responde também, né, Wilson? Exatamente. Essa é a questão. Do Palmeiras, o Palmeiras, por exemplo, se ele recorrer na base, esquece. Será? Pá. Não tem nem chance. O melhor lateral... Hoje o Flamengo, o Palmeiras na base morreu, né? Sabe o que é o melhor lateral esquerdo do Palmeiras? É o Vitor Luiz, que é da base e tá no Botafogo. O cara não vai ter espaço, Carreiras. O cara não vai conseguir jogar. O Matheus Salles pintou bem, mas não tem como jogar. É que ele não viu o lateral, lateral do São Bernardo. Como é que ele chama? Assis. Pô, Nicolinha. Joga, umas 10 vezes mais que o lateral do Palmeiras. Joga muito, Nicola. Inclusive, joga muito, Nicolinha. Joga muito, cara. Essa semana vamos receber vários jogadores do Bernou aqui no Esporte Mais, tá? Legal, no Esporte Mais, às 8 horas de segunda a sexta-feira. Vem o Edivan, vem o Vinícius Kiss novamente aqui. Vamos receber a semana inteira aí os jogadores do Bernou. Para apoiar essa campanha da Federação Paulista aí, junto com o São Bernardo, de levar a garrafa PET, trocar pelo ingresso para ajudar o Bernou a subir, pessoal. 3 joguinhos, o Bernou tá lá. E não tem coisa mais gostosa pro jogador entrar em campo, o estádio lotado, lá apoiando. E a torcida do Bernou apoia bastante. Então ela é importante. É isso aí. A partir de hoje até sábado a gente está aqui convocando você, telespectador, você aqui da região do ABC, para ir lá dar esse apoio para o Bernou no sábado. E hoje aqui a gente tem a presença, né, do Guguinha, também está aqui com a gente, né, Guga? Grande Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo aqui com a gente. Também nós temos aqui o filho da Ana Maria Braga. Pois é. No estúdio o também. Lucas Serra, que amanhã também está no Esporte Mais com notícias dos times aqui da região. Lucas Serra, né, que é eu achava que a mãe dele era a Juliana. Agora eu queria saber que o Dida andou muito lá pelo Rio de Janeiro, tudo. Ó, Dida, dá licença, cara. O cara é a cara da Ana Maria Braga, velho. Já a oposição fala que é homenagem ao Marcelinho Paraíba. O Marcelinho Paraíba. O Luquinha, que é torcedor da Lusa, né? Tá se esperando aí no ídolo. Mas voltando a falar sobre o Corinthians, o Corinthians tem aproveitamento de 100% contra os grandes do futebol brasileiro. 100%, ganhou de todo mundo.
Os 4 tropeços do Corinthians são contra times que vão brigar na parte de baixo da tabela. E, curiosamente, os 4 times do Sul. Curitiba, Atlético Paranaense, Avaí e Chapecoense. A Chapecoense é que desgarrou um pouquinho dessa turma, que venceu o Vitória no final de semana, foi a 21 pontos. Mas eu acho que a briga da Chape vai ser para se manter no Brasileiro da Primeira Divisão. Os outros 3 estão, por exemplo, na briga com São Paulo, com Vitória, com o Atlético Goianiense, para escapar do Falar em São Paulo que os corintianos hoje agradecem, né? Sim. Empatou com o Grêmio, um ótimo resultado, ganhou 2 né? pontinhos pra gente. E assim, já que nós estamos falando de São Paulo ainda... O Corinthians. Já que nós estamos falando de São Paulo, vamos chamar então o meu amigo São Paulino do Lustres Irie, o Pedrão, né, Pedrão? Vamos lá. É isso aí, Carreiras. E agora eu queria convidar o torcedor para conhecer Lustres Irie e Bela Vista. São 3 andares de loja e muitas opções para a casa do torcedor não ficar no escuro, que torcer no escuro dá azar. Estamos em Santo André, na Avenida Lino Jardim, 1183, com muitas opções de presente e decoração também. Vocês estão vendo nas imagens, inclusive, a linha do Tom Hoffman, que é a exclusividade aqui no ABC da Lustres Irie e Bela Vista. Lustres Irie, com muita luz para você. É isso aí, muita luz mesmo, ó, pessoal. Em matéria de decoração para sua casa, se você precisa de iluminação, não só em relação à diversidade, mas assim, em tecnologia, inovação, você tem que conhecer a Lustres Irie. Então peça para o seu arquiteto fazer um projetinho, não tem como você pensar em montar um projeto de iluminação para a sua casa sem mandar o arquiteto passar no Lustres Irie. Os arquitetos de São Paulo utilizam a estrutura do Lustres Irie. Então você já sabe, né? O pessoal aqui do ABC é obrigado a utilizar. São Paulino, Outro né? São Paulino, Letícia. Daqui a pouco a gente tem mais um São Paulino para chamar aqui, que inclusive tá fazendo falta, tem que vir participar aqui de novo do programa, né, mesmo, o Kyoshi, pô, tá faltando saudade do Kyoshi, viu? Kyoshi, não, mas ó, o Kyoshi vai vir quando o São Paulo estiver bem na tabela, isso vai acontecer em breve, viu, Kyoshi? Próximo jogo de São Paulo, quem é, Nicolinha? São Paulo e Botafogo no sábado, mais 5 dias para o Dorival treinar. O São Paulo hoje levou 51.511 pagantes para uma renda de 1.367.000, ticket médio de R$ 26,00. Parabéns para o São Paulo. Hein? É o recorde de público do Campeonato Brasileiro desse ano e é o maior público da história do futebol brasileiro numa segunda-feira, isso em jogos de Campeonato Brasileiro. Parabéns ao marketing do São Paulo, ao Vinícius Pinotti, que esteve aqui conosco. Baita trabalho ele está fazendo, Nicolau. Jogo que teve a apresentação... É da história esse público, hein? Jogo que teve a apresentação do Hernanes e do Marcos Guilherme com reforços para o torcedor, um pouquinho antes do jogo. Marcos Guilherme foi informação que eu dei com exclusividade na semana passada. O Hernanes chega por empréstimo até dezembro. O primeiro tempo foi todo do Grêmio. O Grêmio colocou o São Paulo na roda, chegou ao gol num contra-ataque. No segundo tempo o São Paulo melhorou um pouco. Conseguiu empate através do Lucas Fernandes, mas o melhor jogador da partida foi o Renan Ribeiro. E aí é curioso porque no momento em que o São Paulo vê seu goleiro como o destaque de uma partida contra o Grêmio, o São Paulo insiste na contratação do goleiro do Corinthians, do Walter, informação que a gente trouxe com exclusividade na semana passada. Na oportunidade, o Corinthians havia dito não, o São Paulo não aceitou não, foi atrás do Walter, ofereceu praticamente o dobro do salário dele em relação ao que ele ganha no Corinthians, e o Walter está fazendo pressão na diretoria para ser liberado. 29 anos de idade, não jogou nenhuma partida nesse ano. O Carreiras falou, merece, né? Não jogou nenhuma partida nesse ano e a perspectiva é de que continue jogando muito pouco. Se o Cássio for convocado, ele tem, sei lá, mais 4 jogos até o fim da temporada. O Corinthians também está muito bem servido, Nicolás. Tem o Douglas, que é do Corinthians, o Matheus Vidotto, que é muito bom. Muito bom goleiro. Kaique França também muito bom. Então acho que é o caso de fazer negócio. Eu acho que tinha que liberar, viu? Tinha que liberar o Guga. Carreiras, me mandaram uma piada na internet que eu não consegui interpretar, por favor, me ajude. Diz que o São Paulo quebrou todos os recordes na segunda, eu não entendi. Então, na segunda, né? Não entendi. Talvez aí, mas o empate não vai, ó. São Paulo chega na Libertadores, pessoal. E tem que chegar. Tá louco? Hã? Tá louco? Nós apostamos, cara. Você fala que o Palmeiras vai cair e o São Paulo vai pra Libertadores. Imagina um cara em casa na segunda-feira. O cara deve achar que tá no manicômio, cara. Eu falei pra você que o André era melhor do que o Guerreiro e você perdeu a aposta. E chamou você de louco. O André e Guerreiro, o que você contrata? Você tem opção lá pro São Bernardo, vai fazer um investimento. E aí o Edinho chega... Ô Wilson, temos 2 nomes aqui. A gente traz o Guerreiro ou o André Balada? O que você escolhe? Então vamos lá.
O Guerreiro por 800 mil, o André Balada por 200. Não, mas a comparação não tá... Não. A gente não falou em custo-benefício. Não tinha custo-benefício. Não vem com essa, não. Bota a conta exata, bonitão. Bota a conta exata. Mas a gente não falou em custo-benefício. Não. Você falou que o André é melhor que o Guerreiro. Eu já falei ele falou que o André ia fazer mais gol que o Guerreiro. Não vem torcer também. O negócio foi uma aposta, quem faria mais gol até o fim do campeonato. Eu falei, vai ser o André. Deu o André. Aí o cara veio de Baiana. Conta do que você veio ano passado. Camisa do Palmeiras. Camisa do Palmeiras que eu perdi, A gente precisa cortar esse pedacinho aí do programa do Nicola de Baiana para sempre que tocar no assunto mostrar aqui, né? Pro pessoal ver, pro Wilson ver. Falei, Wilson, você já ficou lá no Otto Hotel em Itu, não? Não. Que é o do Crush lá? Já fiquei. Fala aí se é sensacional. Muito bom. Legal, muito bom mesmo. Vamos lá então, pessoal. Vamos dar uma olhadinha lá na estrutura do Otto Hotel. Comida show de bola. Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada, com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Aí. Parabéns mais uma vez porque hoje por essa bela estrutura. A gente sempre recomenda porque é um lugar fantástico. E ó, tá aqui, ó. O Wilson Júnior já foi treinar lá algumas vezes lá. Recomenda, né? Com certeza. A alimentação, então, muito boa. É, muito bom mesmo. A comida lá é... O Guga já foi lá namorar. Hã? Show de bola. O Guguinha foi namorar lá, né, Guguinha? Muito legal. Abraço pro Kioshi, né? Ó, manda um abraço também pro Davi Markovic, tá aqui perguntando, tá aqui. Pergunta pro Nicole. Então tá, vamos lá. Vai. Ele tá assim, ó, o São Paulino me mandando no WhatsApp. Se vai haver um troca-troca. Tá de brincadeira. Depois não quer que eu bagunce, né, o Davi? Ele quer saber se vai haver um troca-troca do São Paulo com o Inter. Há uma negociação em andamento, uma possibilidade de troca. É capaz de dar certo por causa da questão O Wellington nem seria cedido para o Internacional. O Wellington nem, que pertence ao Shakhtar, está emprestado ao São Paulo, em troca do Sacha. Empréstimo até o fim do ano. As diretorias dos dois clubes discutem essas possibilidades. O Wellington nem não jogou hoje, ele havia contundido o ombro no jogo do final de semana, deu lugar ao Marcinho no jogo dessa noite. Legal, manda um abraço também para a Naura Denadai, que adorou a sua roupa aí, Letícia. Ah, obrigada, Naura. Legal isso daí, de onde é isso aí? É La Bella Mafia, uma marca que eu gosto muito, que é lá de Santa Catarina, inclusive, né, da minha terra lá. Tem um coração com espinho aí, é isso? É, La Bella Mafia. Ah, legal, Legal, um abraço também para a Naura Denadai e para o Fábio Denadai que estão assistindo. Um abraço também para o Fernando Miniucci. Depois eu vou mandar um abraço legal para uma puta galera, viu, Letícia? Tá bom, vai selecionando aí, porque por enquanto, ó, quem já tá aqui com a gente, a nossa urna da noite, você que participou através do e-mail, contato@tvmaisabc.com.br, solta a musiquinha, produção, porque agora a gente vai aos nossos ganhadores. Vamos lá, Letícia! Aqui. Então, vamos no pique, vai lá, Carlos Carreira. No pique, Letícia, um puff da Sofá e Colchões. Sofá e Colchões, Sidney Nonato, de Santo André. Um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia do meu amigo Aloysio, Letícia. Giliardi Santos, Jardim Utinga, Santo André. Caramba, tem o Giliardi assistindo a gente. Um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares, que aliás eu fui lá hoje e comi muito, Letícia. Felipe Crespo, que é diretor de mídia, mas não fala a cidade. Felipe Crespo. Um jantar para 2 pessoas na sensacional Costelaria Berlim, onde eu vou levar o time do São Bernardo inteirinho. Tatiane Sacucci, de Santo André. Vou levar se ganhar, porque senão eles vão lá comer a mandioca. Um vale rodízio na pizzaria Trípoli, Letícia. Trípoli, vencedor é Adilson Parente, também de Santo André. Um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center do palmeirense Rodolfo, que, olha, lembra da academia lá de Luiz Pereira, Zé? Ademir Toledo Pisa. E palmeirenses. É? Um jantar para 2 pessoas na pizzaria Veneza, do meu amigo Fleury.
É a Veneza lá de São Bernardo do Campo, Paulo Soares, que é de Parque São Vicente, Mauá. Grande, Paulo Soares também, motorista de Uber. Um corte e uma escova feminina ou um corte masculino do Salão Bem-Estar Figueiras, Letícia. Ó, é um corte masculino, então, porque quem ganha é o Ademir Sakai. Um kit profissional Beauty Hair and Salon. Isso aqui, vamos lá. Daisy Bear, que é de Santo André, levou aí o kit, então, que você vai escolher, né? Ou da Beauty Hair ou da Salon. Um telespectador, Letícia, para assistir o nosso próximo programa, que aliás teremos aqui o Romeu Tuma, candidato a presidente do Corinthians. O telespectador é Marcelo Henrique, que é aqui de Santo André, está convidadíssimo então para na próxima segunda-feira estar aqui com a gente no estúdio. O convidado vai ser então o Romeu, é isso, Carlos Carreiras? Romeu Tuma participando aqui. Romeu Tuma, tá certo então. A gente vai chegando ao final do nosso programa de hoje, Futebol Mais Debate. Eu quero dar a oportunidade aqui para minha bancada de craques das suas considerações finais e se despedir também de vocês. Jorge Nicola. Letícia, boa semana para você, para os amigos daqui, principalmente para o telespectador da TV Mais, para sua mãe, dona Rosana Bepler, que espero que esteja nos assistindo. Informação para fechar o programa da negociação envolvendo o Rodrigo Caio e o Zenit da Rússia. Os russos chegaram a prometer a oferta de 18 milhões de euros, que equivaleriam ao valor da multa rescisória, ou seja, o Rodrigo Caio se tornaria jogador do Zenit. Só que em nenhum momento os russos confirmaram a proposta. Eles queriam parcelamento desses 18 milhões de euros. O São Paulo falou que só faria negócio se o pagamento fosse à vista. Como o dinheiro não veio à vista, negócio descartado, e um empresário brasileiro está indo para a Espanha atrás de uma oferta pelo Rodrigo Caio. Então, o torcedor são paulino que festeja a não ida do Rodrigo Caio ao Zenit, saiba que a possibilidade dele ser negociado continua existindo. Tá certo, Jorge Nicola, uma boa noite para você. Guga Mendonça, que hoje especialmente trouxe o Guga Júnior aqui também para o Futebol Mais Debate. Suas considerações finais. Tá certo, agradeço a companhia do meu filho, hoje é 17 anos, né, meu? Ter um filho de 17 anos não é brincadeira, não. Chamando atenção, né, para os duelos aí da Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, mas também para o esporte regional. Tem São Bernardo no próximo sábado, num jogo decisivo aí pelas oitavas de final da Série D, né? Troque sua garrafa PET, 2 garrafas PET por um ingresso, assista lá no Primeirão, São Bernardo e São José. E tá rolando em São Bernardo também os jogos regionais, na sua edição de número 61, quer dizer, o esporte regional tá bem quente essa semana também, viu, Letícia? Valeu! Boa, Guga, até a próxima segunda-feira. Carlos Carreira, suas considerações finais. Olha, minha consideração final vai para esse jogo de São Bernardo, que é muito importante a presença da torcida, ainda mais com essa promoção aí da Federação Paulista e do São Bernardo, tá? Que você troca o ingresso por 2 garrafas PETs. Então, galera, não custa nada, pô, vamos lá. Além de você também ensina seu filho, pega a garrafinha PET, leva ele, já coloca na cabeça dele da importância desse ato, dessa atitude, né? E vai assistir ainda um grande jogo de futebol e ajudar o nosso Bernô, porque é importante a voz da torcida, né? Todo time que joga com o estádio cheio, ele já entra em campo, pô, eu tenho certeza que os gaúchos vão dar uma tremida aí se ver o 1º de maio cheio. Então vamos ajudar bastante nisso daí, tá, pessoal? E assim, uma semana decisiva pro Corinthians, né, Letícia? Muito decisiva, né? Porque a gente pode ficar a 5 pontos do segundo colocado. O Corinthians pode tá ficar, recorrente, né? esse termo, mas A não 5 pontos do segundo colocado no domingo, né? Não é nada pessoal, entendeu? Não, pode, então assim, decisiva, né, cara? Por quê, né? Tá sendo irônico. Legal. Não, imagina, Subiu no salto, imagina. legal. Aliás, eu vou mandar lá pro pro Renato Gaúcho pra ele dizer lá pra mim o resultado da telecena e tal. Ele é vidente, né, cara? Quem vai na novela, Sexo dos Bebês, vou passar pra ele agora, mandar lá pra ele fazer. Tá certo, Carlos Carreiras, então, suas considerações. E os abraços de hoje, vai pra quem? Pô, o abraço de hoje, olha, pô, vai uma galera aqui que é legal dar um giro aqui, ó. Galera prestigiou bastante por e-mail, ó. Patrícia Carvalho, Johnny Barreto, Caian Oliveira, Wellington de Souza, Marcelo Henrique, Raul Balbueno, Kleber Borelli, Rodrigo Corleto, aqui, Nilton Pereira, Ana Paula, Wesley de Souza, Fábio Augusto, famoso Fabinho, Jerônimo Santino, Gabriel Pavan, Charles 200, não sei lá o nome do cara, tá aqui,
Alessandro Nóbrega, não tem nada a ver o e-mail do cara, vai vendo. Mauro Antônio Maziero, Maicon William, Vitor Luiz Lira, ó, gente, desculpa não falar, mas... Muita gente participando nessa segunda-feira. E claro, a gente quer terminar aqui o programa de hoje agradecendo pela presença do técnico Wilson Júnior, né, que está aí à frente do Bernô, então, nessa disputa super importante, a primeira vez do Bernô numa divisão nacional, né, vem muito bem, está aí só a 3 jogos, então, de conquistar o acesso para a Série C. Wilson Júnior, você que é um técnico ainda novo, né, na profissão, tem 2 anos aí no cargo, mas que já evoluiu muito nesses 2 anos. Você se aposentou aí como goleiro no Matonense, começou como técnico lá, agora já passou pelo Juventus da Moca e agora aqui no Bernô fazendo um excelente trabalho. Então a gente te parabeniza por essa evolução, pelo seu trabalho à frente do Bernô e te deseja todo sucesso aí nessa caminhada com o Tigre. Obrigado, Letícia. Boa noite a todos, né? É verdade. Convocar também, como o Carreiras frisou bem, o Guga também, trazer a torcida nesse jogo de sábado, que vai ser importantíssimo para nós. Em vários momentos eles foram decisivos aí na história recente do São Bernardo, né? E contamos com eles mesmo para essa força. É um momento histórico do clube, é histórico para a cidade. Então, venham mesmo, tragam mesmo pessoas para nos apoiar, porque tem dentro do campo um time muito aguerrido, muito empenhado para conseguir o nosso objetivo, né? Um abraço e é muito bom sempre estar aqui. Tá certo, com certeza o estádio vai estar cheio aí apoiando então o Bernô no sábado às 15 horas aí o 1º de maio. Eu quero terminar aqui o programa, então, mandando um beijo para todo mundo que participou ao vivo hoje com a gente, que eu sei que vai continuar participando na próxima segunda. Mas para finalizar, vocês ficam aí com o Edmir, com o pessoal lá na festa da Que Show. Nós retornamos aqui do evento da Que Show, 11 anos de Que Show Modas no Espaço Brasa em São Bernardo do Campo. Tá um som bem alto, né? Uma grande festa nesse momento. A banda Viva a Noite, que é a banda do programa do Pânico, eles são incríveis, bem legal. Enquanto eu tô com voz, eu vou conversar com a Karina. Deixa eu dar mais um beijo. Nós voltamos ao vivo aqui pela TV+, para a gente fazer uma finalização que foi o evento, várias blogueiras, inclusive passaram aqui pela TV+, vários patrocinadores, desfile, sorteio e a renda revertida para a entidade carente. Faz pra gente aqui um parâmetro final do que foi, está ainda na verdade sendo, mas finalmente o que está sendo esse evento. Esse evento vai comemorar 11 anos de Que Show, eu tô muito emocionada, gente, olha isso, uma festa maravilhosa. E só tenho a agradecer a Deus, obrigada por tudo, obrigado cliente, vocês fazem parte disso, sem vocês não seria nada. E obrigada Santo André por tudo. Só pra gente resgatar um pouquinho a história, Karina, que a gente acabou não falando nas outras entradas que nós fizemos. Como surgiu a Que Show? A Que Show surgiu em 2006 de um grupo de irmãs que da Que Show viraram mais 5 lojas, né? Nós nos separamos. Mas são independentes. São independentes, isso. E surgiu de um sonho que começou com uma colaboradora, hoje tem quase 21 colaboradoras. E o grupo tem mais de 100 colaboradores. Nossa, é uma empresa grande. Não, na verdade... Companheiros de muitos... Isso, a gente hoje desenvolve roupa, a gente importa, a gente faz com muito carinho. E nossas mídias sociais é bem forte também, Instagram, Facebook, né? E a gente posta 5 a 6 looks por dia. Então, simultaneamente, está na loja. Então, isso é muito legal, isso me faz feliz. Inclusive, se eu não me engano, você também veste a Isabelle Stein, nossa querida amiga, né, do Revista Mais. Um beijão pra Isabelle e pro Maurício Mani. Aí, se o Maurício falou, se eles chegarem a tempo, eles vão vir aqui, vamos ver, né? Mas você é uma empresa que apoia também ela, quer dizer, sempre buscando as grandes personalidades pra também vestir Que Show, né, cara? Isso é muito legal. Obrigada, olha, eu fico muito feliz por essas pessoas acreditarem no meu trabalho. Isso é demais. Com certeza. Isso é gratificante. Obrigada. Obrigado, olha, nós vamos terminar mostrando um pouquinho a imagem da festa. Hector, mostra para o nosso público o que está sendo essa festa, 11 anos Que Show Modas.
aqui no Espaço Brasa, em São Bernardo. Karina, obrigado, grande beijo. Que venham mais 11, mais 11, mais 11, mais 11, tá bom? Amém, obrigada. Obrigado pelo carinho, a gente continua diretamente de TV Mais, aqui do Espaço Brasa, em São Bernardo do Campo.